foi candidato a prefeito Fechado, e ele disse que tentou fazer esse hospital ficar SUS pleno, né? Somente SUS. Por que não deu certo? Ele disse que o senhor não quis, como é que aconteceu, né? Olha, a verdade é uma só, né? O tempo está demonstrando, né, de que realmente é preciso desmanchar alguns mal-entendidos. Ele que diga o que não funcionou. Esse hospital, ele sempre funcionou assim, mas olha a visão. Até esses termos lidando com liderança comunitária, a minha visão era muito simples. A gente precisa convencer a comunidade a vir. A minha visão é muito simples. Essa comunidade no entorno do hospital aqui, como eu disse, o hospital existe desde 1940, né? Então, esse hospital aqui é um hospital sério, um hospital que tem um rito de respeitar as pessoas, e respeitando as pessoas, nós tivemos que suspender as atividades pela absoluta falta de recursos públicos, porque esse hospital aqui sempre atendeu os mais humildes, né? Sempre atendeu majoritariamente o SUS, o Sistema Único de Saúde, e não recebeu a contraprestação devida. Por isso que não teve recurso suficiente na gestão desse senhor. E por isso que nós tivemos que suspender as atividades. Falta de apoio político, falta de recurso financeiro para atender a forma. Porque isso é uma instituição filantrópica. Isso aqui, doutor Pereira, seria um leito de UTI, isso? Isso aqui, se nós pegássemos o respirador que está ali, o parâmetro que está aqui, precisamos dar as mãos e lembrar quem somos todos irmãos. Me conta aqui no Hospital Parque Belém. Está eu aqui, a liderança, Lúcia Castanhos, estamos aqui dando uma olhadinha no hospital para realmente ver o que tem no hospital, se realmente o seu hospital aqui está conforme. Não na lei, não sou médico, não a Lúcia fez assistente médica, nós estamos aqui para ser os olhos da comunidade. Fala aí, Lúcia, o que você achou do hospital? Olha, nós tivemos no hospital, aqui dentro do Hospital Parque Belém, as condições são excelentes. Há condições, a lei tem condições. Agora, basta a gente saber, não só a gente, porque tem a comunidade, com certeza, ia querer gostar muito de volta e lutar por esse prédio, por esse hospital aberto, mas nós temos que ver as condições legais. Nós não entendemos, mas tem pessoas ligadas a nós que entendem. É bom buscar um bom advogado, ver qual é as dificuldades e por que o hospital não consegue. Mas as condições legais, o prédio, está tudo bem. É só abrir e a comunidade poder usar. Agora, nós temos que conversar. A ideia é de que a gente possa chamar a liderança comunitária de toda a região aqui e fazer uma boa conversa. Coletiva, compartilhada com a comunidade, com os médicos, né, e com o poder. Isso seria ótimo, tendo um espaço desse condições, principalmente agora nesse processo da pandemia, em que nós estamos com pouquíssimos leitos, estamos no vermelho e beirando aí para a linha preta, né? Mas nós precisamos de espaço e aqui tem um espaço em condições. A grande ideia é que o governo utilize o dinheiro para reativar o hospital e que esse hospital fique depois para a comunidade, para uso e fruto da comunidade. Numa administração compartilhada, prefeitura, os proprietários do hospital e a comunidade aqui dentro. Essa é a ideia. E eu sei que nós vamos levar para o Marquesão para fazer um estudo, ver o que pode fazer a viabilidade disso aqui. Então, vamos para a gente visitar o hospital, porque a câmera vai ter os olhos. Vamos lá, Lúcia? E nós, né? Vamos lá. Chegar 2 de julho de 2020, uma das entradas da emergência do Hospital Parque Belém, emergência que foi colocada à disposição da Prefeitura de Porto Alegre. Aqui vemos uma das salas super importante, do primeiro atendimento, né, com os equipamentos, passamos para a sala do médico e
uma outra sala muito importante diante do coronavírus, que é uma mini UTI improvisada, né, que pode ser acionada com alguns ajustes. Retornamos e vamos ver os leitos que estão à disposição, mesmo que não seja para o coronavírus, para outras patologias de inverno. Aqui, alguns leitos, aqui o posto de enfermagem, com controle de vácuo, ar comprimido e oxigênio. Continuando, vamos percorrendo esta área que precisa ser utilizada diante desta pandemia. Mais leitos, aqui a rouparia, material de higienização, carrinho de higienização, tudo está à disposição. Vários leitos que estão... Durante 10 anos, junto com o A hora chegou, precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Tantos vão morrendo, tentando encontrar uma chance, um motivo pra sonhar. Fosse fingir que não há o que fazer, e que alguém um dia vai resolver. Somos todos pra mim. Não precisa de ser natural, com 600 mil por só para funcionar. E depois eu descobri mais. Mas isso às vezes tem discutir plástico que não querem fazer. Se tudo discute daqui a 20 anos, como é que ser daqui a 20 anos? Podemos tudo, somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Não precisa ir longe, procure ao seu redor, assim a gente faz um mundo bem melhor. Sou melhor, problema de solução. Basta atitude, dizer mas sim que não. Só abrir seu coração. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem fazer amor. E aí, entendeu? Se tivesse um contar de pau, seria uma terceira via que a gente pode aí bater em cima dele também nessa terceira via. Eu vou fazer o contraditório com o cara que não vem fazer o contraditório. Não. É que vai tirar a pessoa junto. Como é que eu vou fazer o contraditório se o cara não faz o contraditório? Eu deveria ser engenheiro, tem que ser auditoria, né? Não precisa ser auditor, cara. O cara do mundo do hospital, esse cara que administra o hospital, eles matam a charada assim, em 2 toques. Ele olha o hospital aqui e diz, não, mais ou menos assim, não vai dizer assim, não estou dando não vou aprofundar na história, mas o hospital pode ser feito assim, sabe? Entendeu? O cara tem... O André é o Antônio, mas eu acho que é o André. Entendeu? E aí o cara pode... E o cara pode ir mais pra cima do cara, o cara pode ir mais propriedade. Mais propriedade. Antônio, porque você pensava que era o André, Antônio. Porque aí fica só assim, ó. Aí fala com o doutor, mas o doutor dá conta, você fechou, entendeu? Deixa eu apresentar aqui, deixa eu apresentar para vocês que quem não conhece esse aqui, o doutor Antônio Pereira. Trabalhou na comunidade aqui, eu te conheço. Trabalhei aqui na 1º de Maio durante 30 anos, entendeu? Na comunidade, né?
Trabalhou mais aonde, Antônio? Em Belém Novo, lá no Extremo. Lá embaixo na Sapolândia. Faz o Cristo Redentor, né? O Cristo Redentor durante 35 anos. É uma empresa ali, né? Você terminou. O que o doutor Antônio é? O doutor Antônio é um voluntário desse hospital, mais que um voluntário, né? Trabalhou aqui também, cuidou da comunidade dentro do hospital. Por que eu estou falando isso? Porque aqui está o doutor Tiago, que tem menos que 50 anos, e que já trabalha em toda a Zona Sul há 20 anos que ele trabalha para a comunidade. Né? Assim, claro, ele é um jovem. Né? Doutor Antônio e eu, nós estamos formados há 45 anos em medicina. Né? 45 anos. Presidente do Conselho Regional de Medicina. E qual é o problema? É o seguinte, nós estamos aqui. E a altura e aqui a comunidade, aqui representada aqui, ó. Sim. A razão de ser desse hospital está aqui, ó. Preste atenção, eu sou muito conversador, mas está aqui, ó. Está lá, ó. Ciência e caridade. Ciência e caridade. Caridade não existe mais, é SUS. Aquilo ali tem que ser honrado. Tem que ser honrado. Esse hospital é para a comunidade. Essa ideia é a luz da população. Essa ideia que eu e a Lúcia queremos. Trazer a comunidade para tomar posse. Vai dizer para o prefeito que nós queremos. Entendeu? E a voz da comunidade, pelo amor de Deus. Eles mandaram. Precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Tantos vão morrendo, tentando encontrar uma chance. O pré-candidato a prefeito Fechado, e ele disse que tentou fazer esse hospital ficar SUS pleno, né? Somente SUS. Por que não deu certo? Ele disse que o senhor não quis, como é que aconteceu, né? Olha, a verdade é uma só, né? O tempo está demonstrando, né, de que realmente é preciso desmanchar alguns mal entendidos. Ele que diga. O que não funcionou? Esse hospital, ele sempre funcionou assim, mas na sua visão. Até nós estamos lidando com liderança comunitária. A minha visão era muito se trabalhar aqui, a gente precisa convencer a comunidade a vir. A minha visão é muito simples. Essa comunidade no entorno do hospital aqui, como eu disse, o hospital existe desde 1940, né? Então, esse hospital aqui é um hospital sério, um hospital que tem um rito de respeitar as pessoas, e respeitando as pessoas, nós tivemos que suspender as atividades pela absoluta falta de recursos públicos, porque esse hospital aqui sempre atendeu os mais humildes, né? Sempre atendeu majoritariamente o SUS, o Sistema Único de Saúde, e não recebeu a contraprestação devida. Por isso que não teve recursos suficientes na gestão desse senhor. E por isso que nós tivemos que suspender as atividades. Falta de apoio político, falta de recursos financeiros para atender a forma. Porque isso é uma instituição filantrópica. Isso aqui, doutor Pereira, seria um leito de UTI, isso. Isso aqui, se nós pegássemos o respirador que está ali, o parâmetro que está aqui, Precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. No
Pronto, aqui no Hospital Parque Belém. Está eu aqui, a liderança, Lúcia Castanhos, estamos aqui dando uma olhadinha no hospital para realmente ver o que tem no hospital, se realmente o seu hospital aqui está conforme. Não na louca, figurinha dela, não seja médico, não a Lúcia seja médica, nós estamos aqui para ser os olhos da comunidade. Fala aí, Lúcia, o que você achou do hospital? Olha, nós estivemos no hospital, aqui dentro do Hospital Parque Belém, as condições são excelentes. Grande parte há condições, além de condições. Agora, basta a gente saber, não só a gente, porque tem o comprometimento da comunidade, com certeza, ia querer gostar muito de volta e lutar por esse prédio, por esse hospital aberto, mas nós temos que ver as condições legais. Nós não entendemos, mas tem pessoas ligadas a nós que entendem. É bom buscar um bom advogado, ver qual é as dificuldades e por que o hospital não consegue. Mas as condições legais, o prédio, está tudo bem. É só abrir e a comunidade poder usar. Agora, nós temos que conversar. A ideia é de que a gente possa chamar lideranças comunitárias de toda a região aqui e fazer uma boa conversa. Coletiva, compartilhada com a comunidade, com os médicos, né, e com o poder. Isso seria ótimo, tendo um espaço desse condições, principalmente agora nesse processo da pandemia, em que nós estamos com pouquíssimos leitos, estamos no vermelho e beirando aí para a linha preta, né? Mas nós precisamos de espaço e aqui tem espaço em condições. A grande ideia é que o governo utilize o dinheiro para reativar o hospital e que esse hospital fique depois para a comunidade, para uso e fruto da comunidade. Numa administração compartilhada, prefeitura, os proprietários do hospital e a comunidade aqui dentro. Essa é a ideia. E é isso aí que nós vamos levar para o Marquesão, para fazer um estudo, ver o que pode fazer a viabilidade disso aqui. Então, vamos com a gente visitar o hospital, porque a câmera vai ter os olhos. Vamos lá, Lúcia? E nós, né? Vamos lá. Chegar 2 de julho de 2020, uma das entradas da emergência do Hospital Parque Belém, emergência que foi colocada à disposição da Prefeitura de Porto Alegre. Aqui vemos uma das salas super importante, do primeiro atendimento, né, com os equipamentos, passamos para a sala do médico e uma outra sala muito importante diante do coronavírus, que é uma mini UTI improvisada, né, que pode ser acionada com alguns ajustes. Retornamos e vamos ver os leitos que estão à disposição, mesmo que não seja para o coronavírus, para outras patologias de inverno. Aqui, alguns leitos, aqui o posto de enfermagem, com controle de vácuo, ar comprimido e oxigênio. Continuando, vamos percorrendo esta área que precisa ser utilizada diante desta pandemia. Mais leitos, aqui a rouparia, material de higienização, carrinho de higienização, tudo está à disposição. Vários leitos que estão... Durante 10 anos, A hora chegou, precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Tantos vão morrendo, tentando encontrar uma chance, um motivo pra sonhar. Fosse fingir que não há o que fazer, o que alguém um dia vai resolver. Somos todos
precisa de ser com 600 mil por só para funcionar. E depois você descobre. Então, a gente tem que discutir o plástico que eles vão fazer. Se tudo discute daqui a 20 anos, como é que vai ser daqui a 20 anos? Podemos somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Não precisa ir longe, procure ao seu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. Sou melhor, pegar problema de solução. Basta atitude, dizer mas sim e não. Só abrir seu coração. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem fazer amor. E aí, entendeu? Se tivesse um contato de pau, seria uma terceira via que a gente pode aí bater em cima dele também nessa terceira via. Como fazer o contraditório com um cara que não vem fazer o contraditório? Não. É que a pessoa senta. Como é que deve fazer o contraditório se o cara não faz o contraditório? Não deveria ter que ser engenheiro, tem que ser auditoria, né? Não precisa ser auditor, cara. O cara do mundo do hospital, esse cara que administra o hospital, eles matam a charada assim, em dois toques. Ele olha o hospital aqui e diz assim, não, mais ou menos assim, não vai dizer assim, não estou dando não vou aprofundar na história, mas o hospital pode ser feito assim, sabe? Entendeu? O cara tem. O André ou o Antônio, mas eu acho que é o André. Entendeu? E aí o cara pode. E o cara pode ir mais para cima do cara, o cara pode mais propriedade. Mais propriedade. Antônio, porque você pensava que era o André, Antônio. Porque aí fica só assim, ó. Aí fala com o doutor, mas o doutor dá conta, que você deixou, entendeu? Deixa eu apresentar aqui, deixa eu apresentar para vocês que não conhecem. Quem não conhece esse aqui, é o doutor Antônio Pereira. Trabalhou na comunidade aqui, eu te conheço. Trabalhei aqui na 1º de Maio durante 30 anos, entendeu? Na comunidade, trabalhou mais aonde, Antônio? Trabalhei no Ramo Extremo. Lá embaixo na Safolândia. Fazia o Cristo Redentor, né? O Cristo Redentor durante 35 anos. É empresa ali, né? O que o doutor Antônio é? O doutor Antônio é um voluntário desse hospital, mais que um voluntário, né? Trabalhou aqui também, atendeu da comunidade dentro do hospital. Por que eu estou falando isso? Porque aqui está o doutor Tiago, que tem menos que 50 anos, que já trabalha em toda a Zona Sul, há 20 anos que ele trabalha para a comunidade. Né? Assim, claro, ele é um jovem. Né? Doutor Antônio e eu, nós estamos formados há 45 anos em medicina. 45 anos. Presidente do Conselho Regional de Medicina. E qual é o problema? É o seguinte, nós temos aqui o GPS, e a altura, e aqui a comunidade, aqui representada aqui, ó. Sim. A razão de ser desse hospital está aqui, ó. Preste atenção, eu sou muito conversador, mas está aqui, ó. Olha lá, ó. Ciência e caridade. Ciência e caridade. Caridade não existe mais, é SUS. Aquilo ali tem que ser honrado. Tem que ser honrado. Esse hospital é para a comunidade. Essa ideia é a luz da população. Essa ideia que eu e a Lúcia queremos. Trazer a comunidade para tomar posse. Vai dizer para o prefeito que nós queremos. Entendeu? E a voz da comunidade é a voz de Deus. Está com uma coisa,
Eles mandaram. Precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Tantos vão morrendo, tentando encontrar uma chance. O pré-candidato a prefeito é Fechado, e ele disse que tentou fazer esse hospital ficar SUS pleno, né? Somente SUS. Por que não deu certo? Ele disse que o senhor não quis, como é que aconteceu, né? Olha, a verdade é uma só, né? O tempo está demonstrando, né, de que realmente é preciso desmanchar alguns mal-entendidos. Ele que diga. O que não funcionou? Esse hospital, ele sempre funcionou assim. Mas na sua visão, até vocês estamos lidando com liderança comunitária, A minha visão é se trabalhar aqui, a gente precisa convencer a comunidade a vir. A minha visão é muito simples. Essa comunidade no entorno do hospital aqui, como eu disse, o hospital existe desde 1940, né? Então, esse hospital aqui é um hospital sério, um hospital que tem um rito de respeitar as pessoas, e respeitando as pessoas, nós tivemos que suspender as atividades por absoluta falta de recursos públicos, porque esse hospital aqui sempre atendeu os mais humildes, né? Sempre atendeu majoritariamente o SUS, o Sistema Único de Saúde, e não recebeu a contraprestação devida. Por isso que não teve recurso suficiente na gestão desse senhor. E por isso que nós tivemos que suspender as atividades. Falta de apoio político, falta de recurso financeiro para atender a forma, porque isso é uma instituição filantrópica. isso aqui, doutor Pereira, seria um leito de UTI, isso. Isso aqui, se nós pegássemos o respirador que está ali, o parâmetro que está aqui, Precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Me conta aqui no Hospital Parque Belém. Está eu aqui, a liderança, Lúcia Castanhos, estamos aqui, dando uma olhadinha no hospital para realmente ver o que tem no hospital, se realmente o seu hospital aqui está conforme. Não, eu não sou médico, não sou assistente médica, nós estamos aqui para ser os olhos da comunidade. Fala aí, Lúcia, o que você achou do hospital? Olha, nós tivemos no hospital, aqui dentro do Hospital Parque Belém, as condições são excelentes. Há condições, a lei tem condições. Agora, basta a gente saber, não só a gente, porque tem um comprometimento da comunidade, com certeza, ia querer gostar muito de volta e lutar por esse prédio, por esse hospital aberto, mas nós temos que ver as condições legais. Nós não entendemos, mas tem pessoas ligadas a nós que entendem. É bom buscar um bom advogado, ver qual é as dificuldades e por que o hospital não pode ser aberto. Mas as condições legais, o prédio, está tudo bem, é só abrir e a comunidade poder usar. Agora, nós temos que conversar. A ideia é de que a gente possa chamar a liderança comunitária de toda a região aqui e fazer uma boa conversa. Compartilhada com a comunidade, com os médicos, né, e com o poder. Isso seria ótimo, tendo espaço dessas condições, principalmente agora nesse processo da pandemia, em que nós estamos com pouquíssimos leitos, estamos no vermelho e beirando aí para a linha preta, né? Mas nós precisamos de espaço e aqui tem um espaço em condições. A grande ideia é que o governo utilize o dinheiro para reativar o hospital e que esse hospital fique depois para a comunidade, para uso e fruto da comunidade. Numa administração compartilhada, prefeitura, os proprietários do hospital e a comunidade aqui dentro. Essa é a ideia. E eu sei que nós vamos levar para o Marquesão para fazer um estudo, ver o que pode fazer a viabilidade disso aqui. Então, vamos com a gente visitar o hospital, porque a câmera vai ter os olhos. Vamos lá, Lúcia? E nós, né? Vamos lá. Chegar junto.
2 de julho de 2020, uma das entradas da emergência do Hospital Parque Belém, emergência que foi colocada à disposição da Prefeitura de Porto Alegre. Aqui vemos uma das salas super importante, do primeiro atendimento, com os equipamentos, passamos para a sala do médico e uma outra sala muito importante diante do coronavírus, que é uma mini UTI improvisada, que pode ser acionada com alguns ajustes. Retornamos e vamos ver os leitos que estão à disposição, mesmo que não seja para o coronavírus, para outras patologias de inverno. Aqui, alguns leitos, aqui o posto de enfermagem, com controle de vácuo, ar comprimido e oxigênio. Continuando, vamos percorrendo esta área que precisa ser utilizada diante desta pandemia. Mais leitos, aqui a rouparia, material de higienização, carrinho de higienização, tudo está à disposição. Vários leitos que estão... durante 10 anos, junto com o A hora chegou, precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Tantos estão morrendo, tentando encontrar uma chance, um motivo pra sonhar. Fosse fingir que não há o que fazer, e que alguém um dia vai resolver. Somos todos família. Não precisa de ser titular, com 600 mil para uma escola funcionar. E depois você descobre quais. Então, a gente tem que muitas vezes tem que discutir imposto que eles querem fazer. Se tudo discute daqui a 20 anos, como é que ser daqui a 20 anos? Podemos somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Não precisa ir longe, procure ao seu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. É o melhor, é carinho, é problema de solução. Basta atitude, dizer mas sim e não. Só abrir seu coração. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem fazer amor. E aí, entendeu? Se tivesse um contraditório, seria uma terceira via que a gente pode. Aí bateu em cima dele também nessa terceira via. Como é que eu vou fazer o contraditório com um cara que não vem fazer o contraditório? Não. É que vai ter a pessoa senta. Como é que eu vou fazer o contraditório se o cara não faz o contraditório? Não deveria ser engenheiro, tem que ser auditoria, né? Não precisa ser auditor, cara. O cara do mundo do hospital, esse cara que administra o hospital, eles matam a charada assim, em dois toques. Ele olha o hospital aqui e diz assim, não, mais ou menos assim, não vai dizer assim, não estou dando não vou aprofundar na história, mas o hospital pode ser feito assim, sabe? Entendeu? O cara tem. O André é o Antônio, mas eu acho que é o André. Entendeu? E aí o cara pode. E o cara pode ir mais para cima do cara, o cara pode mais propriedade. Mais propriedade. Ah, Antônio, porque você pensava que era o André, Antônio. Porque aí fica só assim, ó.
Aí fala com o doutor, mas o doutor dá conta, que você deixou, entendeu? Deixa eu apresentar para vocês que não conhecem. Quem não conhece esse aqui, o doutor Antônio Pereira, que trabalhou na comunidade aqui, eu não te conheço. Trabalhei aqui na 1º de Maio durante 30 anos, entendeu? Na comunidade, né? Trabalhou mais aonde, Antônio? Em Belém Novo, lá no Extremo. Lá embaixo na Sapolândia. Faz um Cristo Redentor, né? O Cristo Redentor durante 35 anos. É empresa ali, né? Você terminou. O que o doutor Antônio é? O doutor Antônio é um voluntário desse hospital, mais que um voluntário, né? Trabalhou aqui também, atendeu da comunidade dentro do hospital. Por que eu estou falando isso? Porque aqui está o doutor Tiago, que tem menos que 50 anos, e que já trabalha em toda a Zona Sul há 20 anos que ele trabalha para a comunidade. Né? Assim, claro, ele é um jovem. Né? Doutor Antônio e eu, nós estamos formados há 45 anos em medicina. 45 anos. Presidente do Conselho Regional de Medicina. E qual é o problema? É o seguinte, nós estamos aqui. E Arthur, e aqui a comunidade, aqui representada aqui, ó. Sim. A razão de ser desse hospital está aqui, ó. Preste atenção, eu sou muito conversador, mas está aqui, ó. Tá lá, ó. Ciência e caridade. Ciência e caridade. Caridade não existe mais, é SUS. Aquilo ali tem que ser honrado. Tem que ser honrado. Esse hospital é para a comunidade. Essa ideia é a luz da população. Essa ideia que eu e a Lúcia queremos, trazer a comunidade para tomar posse. Vai dizer para o prefeito que nós queremos. Entendeu? E a voz da comunidade, pelo amor de Deus. Está com uma pesada, né? Eles mandaram. Precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Tantos vão morrendo, tentando encontrar uma chance. O pré-candidato a prefeito é oportunidade. E ele disse que tentou fazer esse hospital ficar SUS-prêmio, né? Somente SUS. O que não deu certo? Ele disse que o senhor não quis, como é que aconteceu, né? Olha, a verdade é uma só, né? O tempo está demonstrando, né, de que realmente é preciso desmanchar alguns mal-entendidos. Ele que diga. O que não funcionou? Esse hospital, ele sempre funcionou assim, mas na sua visão, até mesmo os termos lidando com liderança comunitária, a minha visão era muito simples. Precisa convencer a comunidade a vir. A minha visão é muito simples. Essa comunidade no entorno do hospital aqui, como eu disse, o hospital existe desde 1940, né? Então, esse hospital aqui é um hospital sério, um hospital que tem um rito de respeitar as pessoas, e respeitando as pessoas, nós tivemos que suspender as atividades por absoluta falta de recursos públicos, porque esse hospital aqui sempre atendeu os mais humildes, né? Sempre atendeu majoritariamente o SUS, o Sistema Único de Saúde, e não recebeu a contraprestação devida. Por isso que não teve recurso suficiente na gestão desse senhor. E por isso que nós tivemos que suspender as atividades. Mas é falta de apoio político, é falta de recurso financeiro para atender a forma. Porque isso é uma instituição filantrópica. Isso aqui, doutor Pereira, seria um leito de UTI, isso? Isso aqui, se nós pegássemos o respirador que está ali, o parâmetro que está aqui, Precisamos dar as mãos e lembrar que somos
somos irmãos. No conto aqui no Hospital Parque Belém. Está eu aqui, a liderança, Lúcia Castanhos, estamos aqui dando uma olhadinha no hospital para realmente ver o que tem no hospital, se realmente o seu hospital aqui está conforme. Não, figurinha dela, não seja médico, nem a Lúcia seja médica, nós estamos aqui para ser os olhos da comunidade. Fala aí, Lúcia, o que você achou do hospital? Olha, nós estivemos no hospital, aqui dentro do Hospital Parque Belém, as condições são excelentes. Grande parte há condições, além de condições. Agora, basta a gente saber, não só a gente, porque tem a comunidade com certeza ia querer gostar muito de volta e lutar por esse prédio, por esse hospital aberto, mas nós temos que ver as condições legais. Nós não entendemos, mas tem pessoas ligadas a nós que entendem. É bom buscar um bom advogado, ver qual é as dificuldades e por que o hospital não consegue. Mas as condições legais, o prédio, está tudo bem. É só abrir e a comunidade poder usar. Agora, nós temos que conversar. A ideia é de que a gente possa chamar lideranças comunitárias de toda a região aqui e fazer uma boa conversa. Coletiva, compartilhada com a comunidade, com os médicos, né, e com o poder. Isso seria ótimo, ter um espaço dessas condições, principalmente agora nesse processo da pandemia, em que nós estamos com pouquíssimos leitos, estamos no vermelho e beirando aí para a linha preta, né? Mas nós precisamos de espaço e aqui tem um espaço em condições. A grande ideia é que o governo utilize o dinheiro para reativar o hospital e que esse hospital fique depois para a comunidade, para uso e fruto da comunidade. Numa administração compartilhada, prefeitura, os proprietários do hospital e a comunidade aqui dentro. Essa é a ideia. E eu sei que nós vamos levar para o Marquesão para ele fazer um estudo, ver o que pode fazer a viabilidade disso aqui. Então, vamos com a gente visitar o hospital, porque a câmera vai ter os olhos. Vamos lá, Lúcia? E nós, né? Vamos lá. Chegar 2 de julho de 2020, uma das entradas da emergência do Hospital Parque Belém, emergência que foi colocada à disposição da Prefeitura de Porto Alegre. Aqui vemos uma das salas super importante, do primeiro atendimento, né, com os equipamentos, passamos para a sala do médico e uma outra sala muito importante diante do coronavírus, que é uma mini UTI improvisada, né, que pode ser acionada com alguns ajustes. Retornamos e vamos ver os leitos que estão à disposição, mesmo que não seja para o coronavírus, para outras patologias de inverno. Aqui, alguns leitos, aqui o posto de enfermagem, com controle de vácuo, ar comprimido e oxigênio. Continuando, vamos percorrendo esta área que precisa ser utilizada diante desta pandemia. Mais leitos, aqui a rouparia, material de higienização, carrinho de higienização, tudo está à disposição. Vários leitos que estão durante 10 anos, junto com o A hora chegou, precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Tantos estão morrendo, tentando encontrar uma chance, um motivo pra sonhar. Se fingir, não há o que fazer, o que alguém um dia vai resolver. Somos todos Segundo lugar,
você tinha com 600 mil começou a funcionar. E depois você descobriu. Mas isso tem que às vezes tem que discutir imposto porque eles não querem fazer. Se tudo discute daqui a 20 anos, não tem que ser daqui a 20 anos. Podemos somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Não precisa ir longe, procura ao seu redor, mas que a gente faz um mundo bem melhor. Eu sou melhor, pegar tudo na mão. Problema de solução. Basta atitude, dizer mas sim que não. Só abrir seu coração. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem fazer amor. E aí, entendeu? Se tivesse um contar de pau, seria uma terceira via que a gente pode aí bater em cima dele também nessa terceira via. Eu vou fazer o contraditório com o cara que não vem fazer o contraditório. Não. É que a pessoa senta. Como é que eu vou fazer o contraditório se o cara não faz o contraditório? Eu deveria ver produção de dinheiro, tem que ser auditoria, né? Não precisa nem ser auditor, cara. O cara do mundo do hospital, esse cara que administra o hospital, eles matam a charada assim, em dois toques. Ele olha o hospital aqui e diz assim, não, mais ou menos assim, não vai dizer assim, ó, não estou dando não vou aprofundar na história, mas o hospital pode ser feito assim, sabe? Entendeu? O cara tem. O André ou o Antônio, mas eu acho que é o André. Entendeu? E aí o cara pode. E o cara pode ir mais pra cima do cara, o cara pode ir mais propriedade. Mais propriedade. Antônio, porque você fez pensava que era o André, Antônio. Porque aí fica só assim, ó. Se o André tem Bate, aí fala com o doutor, mas o doutor tá pronto, que você deixou, entendeu? Deixa eu te apresentar aqui, deixa eu apresentar para vocês que não conhecem. Quem não conhece esse aqui, é o doutor Antônio Pereira. Trabalhou na comunidade aqui, eu te conheço. Trabalhei aqui na 1º de Maio durante 30 anos, entendeu? Na comunidade, né? Trabalhou mais aonde, Antônio? Em Belém Novo, lá no Extremo. Lá embaixo na Sapolândia. Fazia o Cristo Redentor, o Cristo Redentor durante 35 anos. É uma empresa ali, né? O que o doutor Antônio é? O doutor Antônio é um voluntário desse hospital, mais que um voluntário, né? Trabalhou aqui também, atendendo a comunidade dentro do hospital. Por que eu estou falando isso? Porque aqui está o doutor Tiago, que tem menos que 50 anos, e que já trabalha em toda a Zona Sul há 20 anos que ele trabalha para a comunidade. Né? Assim, claro, ele é um jovem. Né? Doutor Antônio e eu, nós estamos formados há 45 anos em medicina. 45 anos. Presidente do Conselho Regional de Medicina. E qual é o problema? É o seguinte, nós estamos aqui. E a altura, e aqui a comunidade, aqui representada aqui, ó. Sim. A razão de ser desse hospital está aqui, ó. Preste atenção, eu sou muito conversador, mas está aqui, ó. Está lá, ó. Ciência e caridade. Ciência e caridade. Caridade não existe mais, é SUS. Aquilo ali tem que ser honrado. Tem que ser honrado. Esse hospital é para a comunidade. Essa ideia é para o uso da população. Essa ideia que eu e a Lúcia queremos. Trazer a comunidade para tomar posse. Vai dizer para o prefeito que nós queremos. Entendeu? E a voz da comunidade, pelo amor de Deus.
Eles mandaram. Precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Tantos vão morrendo, tentando encontrar uma chance de... O pré-candidato a prefeito é Fechado, e ele disse que tentou fazer esse hospital ficar SUS pleno, né? Somente SUS. Por que não deu certo? Ele disse que o senhor não quis, como é que aconteceu, né? Olha, a verdade é uma só, né? O tempo está demonstrando, né, de que realmente é preciso desmanchar alguns mal entendidos. Ele que diga. O que não funcionou? Esse hospital, ele sempre funcionou assim, Mas na sua visão, até mesmo estamos lidando com liderança comunitária, a minha visão é que a gente precisa convencer a comunidade a vir. A minha visão é muito simples. Essa comunidade no entorno do hospital aqui, como eu disse, o hospital existe desde 1940, né? Então, esse hospital aqui é um hospital sério, um hospital que tem um rito de respeitar as pessoas, e respeitando as pessoas, nós tivemos que suspender as atividades pela absoluta falta de recursos públicos, porque esse hospital aqui sempre atendeu os mais humildes, né? Sempre atendeu majoritariamente o SUS, o Sistema Único de Saúde, e não recebeu a contraprestação devida. Por isso que não teve recurso suficiente na gestão desse senhor. E por isso que nós tivemos que suspender as atividades. Mas é falta de apoio político, é falta de recurso financeiro para poder trabalhar. Porque isso é uma instituição filantrópica. isso aqui, doutor Pereira, seria um leito de UTI, isso. Isso aqui, se nós pegássemos o respirador que está ali, o parâmetro que está aqui, Precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. No conto aqui no Hospital Parque Belém, está eu aqui, a liderança, Lúcia Castanho, estamos aqui dando uma olhadinha no hospital para realmente ver o que tem no hospital, se realmente o seu hospital aqui está conforme. Não é louco, figurinha dela, não seja médico, não é louco, seja médica, nós estamos aqui para ser os olhos da comunidade. Fala aí, Lúcia, o que você achou do hospital? Olha, nós tivemos no hospital, aqui dentro do Hospital Parque Belém, as condições são excelentes. Boa parte há condições, a lei tem condições. Agora, basta a gente saber, não só a gente, porque tem o comprometimento da comunidade, com certeza, ia querer gostar muito de volta e lutar por esse prédio, por esse hospital aberto, mas nós temos que ver as condições legais. Nós não entendemos, mas tem pessoas ligadas a nós que entendem. É bom buscar um bom advogado, ver qual é as dificuldades e por que o hospital não pode ser aberto. Mas as condições legais, o prédio, está tudo bem, é só abrir e a comunidade poder usar. Agora, nós temos que conversar. A ideia é de que a gente possa chamar lideranças comunitárias de toda a região aqui e fazer uma boa conversa. Coletiva, compartilhada com a comunidade, com os médicos, né, e com o poder. Isso seria ótimo, tendo espaço desse condições, principalmente agora nesse processo da pandemia, em que nós estamos com pouquíssimos leitos, estamos no vermelho e beirando aí para a linha preta, né? Mas nós precisamos de espaço e aqui tem espaço em condições. A grande ideia é que o governo utilize o dinheiro para reativar o hospital e que esse hospital fique depois para a comunidade, para uso e fruto da comunidade. Numa administração compartilhada, prefeitura, os proprietários do hospital e a comunidade aqui dentro. Essa é a ideia. E é isso aí que nós vamos levar para o Marquesão, para fazer um estudo, ver que pode fazer a viabilidade disso aqui. Então, vamos com a gente visitar o hospital, porque a câmera vai ter os olhos. Vamos lá, Lúcia? E nós, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Chegar
2 de julho de 2020, uma das entradas da emergência do Hospital Parque Belém, emergência que foi colocada à disposição da Prefeitura de Porto Alegre. Aqui vemos uma das salas super importante, o primeiro atendimento, com os equipamentos, passamos para a sala do médico e uma outra sala muito importante diante do coronavírus, que é uma mini UTI improvisada, que pode ser acionada com alguns ajustes. Retornamos e vamos ver os leitos que estão à disposição, mesmo que não seja para o coronavírus, para outras patologias de inverno. Aqui, alguns leitos, aqui o posto de enfermagem, com controle de vácuo, ar comprimido e oxigênio. Continuando, vamos percorrendo esta área que precisa ser utilizada diante desta pandemia. Mais leitos, aqui a rouparia, material de higienização, carrinho de higienização, tudo está à disposição. Vários leitos que estão... Durante 10 anos, junto com A hora chegou, precisamos dar as mãos e voar, que somos todos irmãos. Tantos vão morrendo, tentando encontrar uma chance, um motivo pra sonhar. Se fingir, não há o que fazer, o que alguém um dia vai resolver. Somos todos aqui. Não precisa de ser com 600 mil para uma escola funcionar. E depois você descobre. Mas a gente tem discutir prática que eles querem fazer. Se tudo discute daqui a 20 anos, não vai ser daqui a 20 anos. Podemos somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Não precisa ir longe, procure ao seu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. Sou melhor, pegar problema de solução. Basta atitude, dizer mais sim que não. Só abrir seu coração. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem trazer amor. E aí, entendeu? Se tivesse contar de pau, seria uma terceira via que a gente pode. Aí bateu em cima dele também nessa terceira via. Eu vou fazer o contraditório com o cara que não vão fazer o contraditório. Não. É que a pessoa senta. Como é que deve fazer o contraditório se o cara não faz o contraditório? Deveria ver produção de dinheiro, tem que ser auditoria, né? Não precisa ser auditor, cara. O cara do mundo do hospital, esse cara que administra o hospital, eles matam a charada assim, em dois toques. Ele olha o hospital aqui e diz assim, não, mais ou menos assim, não vai dizer assim, ó, não estou dando não vou aprofundar na história, mas o hospital pode ser feito assim, sabe? Entendeu? O cara tem... O André é o Antônio, mas eu acho que é o André. Entendeu? E aí o cara pode... E o cara pode ir mais para cima do cara, o cara pode mais propriedade. Mais propriedade.
Ah, Antônio. Porque vocês pensavam que era o André, Antônio. Porque aí fica só assim, ó. Aí bate, aí fala com o doutor, mas o doutor tá contra, que você deixou, entendeu? Deixa eu apresentar aqui, deixa eu apresentar para vocês que não conhecem. Quem não conhece esse aqui, o doutor Antônio Pereira. Trabalhou na comunidade aqui, eu te conheço. Trabalhei aqui no 1º de Maio durante 30 anos, entendeu? Na comunidade, trabalhou mais aonde, Antônio? Em Belém Novo, lá no Extremo. Lá embaixo na Zapolândia. Só se o Cristo Redentor, né? O Cristo Redentor durante 35 anos. É empresa ali, né? Se terminou. O que o doutor Antônio é? O doutor Antônio é um voluntário desse hospital, mais que um voluntário, né? Trabalhou aqui também, atendendo a comunidade dentro do hospital. Por que eu estou falando isso? Porque aqui está o doutor Tiago, que tem menos que 50 anos, menos 50 anos, e que já trabalha em toda a Zona Sul há 20 anos que ele trabalha para a comunidade. Né? Claro, ele é um jovem. Né? Doutor Antônio e eu, nós estamos formados há 45 anos em medicina. 45 anos. Presidente do Conselho Regional de Medicina. E qual é o problema? É o seguinte, nós temos aqui o GPS, e Arthur, e aqui a comunidade, aqui representada aqui, ó. Sim. A razão de ser desse hospital está aqui, ó. Preste atenção, eu sou muito conversador, mas está aqui, ó. Olha lá, ó. Ciência e caridade, ó. Ciência e caridade. Caridade não existe mais, é SUS. Aquilo ali tem que ser honrado. Tem que ser honrado. Esse hospital é para a comunidade. Essa ideia é a luz da população. Essa ideia que eu e a Lúcia queremos. Trazer a comunidade para tomar posse. Vai dizer para o prefeito que nós queremos. Entendeu? E a voz da comunidade, a voz de Deus. Nossa, está com uma pesada, né? Eles mandaram... Precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Tantos vão morrendo, tentando encontrar uma chance. Nós estamos aqui na frente do Hospital Parque Belém. A Prefeitura recebeu mais de 100 milhões do governo federal, mais de 64 milhões do governo estadual, mais de 10 milhões da Câmara Municipal de Porto Alegre. E nós temos hoje 3 hospitais fechados. Aqui um deles, com possibilidade de ter 250 leitos de internação clínica e mais de 25 leitos de UTI. Vamos lá! Doutor Pereira, o que são esses documentos aqui? Esse documento é um decreto do senhor prefeito de Porto Alegre requisitando todo o material da UTI do Hospital Parque Belém, ou seja, 10 respiradores e 20 camas. E pior, a prefeitura desmonta a UTI, retira os equipamentos sem sequer o prefeito ou o secretário de saúde virem até o hospital. E há a possibilidade de nós termos quantos leitos de retaguarda? O hospital poderá ter 300 leitos, 250 a 300 leitos, se adaptar. O que fez com que a Associação Sanatório Belém, através da minha pessoa, fizesse um ofício ao senhor prefeito, oferecendo o hospital diante da pandemia. E até o momento não temos a resposta. Que aparelho é esse aqui, doutor Pereira? Este aparelho é um tomógrafo moderno com capacidade de fazer várias tomografias de cérebro, de pulmão, de abdômen. Com tanta gente precisando, esse aparelho parado. Esse aparelho faz o diagnóstico de
Coronavírus na segunda fase, a fase de internação hospitalar. Estamos aqui num dos quartos, aqui nós temos a possibilidade de ter 250 leitos. Tem respiradores aqui, tem os aparelhos aqui, ó. Isso aqui poderia ser mais um leito de UTI para a cidade. Está toda reformada a unidade. Quem diz que o hospital não tem estrutura está faltando com a verdade. É só colocar o material, os profissionais e começar o atendimento. Tem que querer. Basta querer iniciar o atendimento para atender adequadamente as pessoas. O prefeito gastou 3.123.000 em publicidade com dinheiro do Fundo Municipal de Saúde e esse hospital aqui está fechado. No tempo, deputado Tiago, vou lhe responder, tá? A questão das empresas fazerem testes dos trabalhadores, eu já falei anteriormente. Em relação aos recursos da 774, o senhor falou do município de Porto Alegre. O recurso que eu citei está na portaria 774 do Ministério da Saúde. O volume total do Estado é 181 milhões de reais. Quanto aos hospitais de campanha, que o senhor cita com que Porto Alegre não precisa ter, porque tem várias instituições fechadas, tá? Eu vou lhe dizer o seguinte, nós já fizemos uma reunião com o município de Porto Alegre, mais de uma reunião, mas uma delas em específico, no gabinete de crise, e há uma posição do município de que não haveria necessidade desses leitos, que no seu plano de contingência eles atenderiam a demanda de pacientes, uma vez que só no Clínicas abriu 105 novos leitos, está abrindo. Mas eu vou lhe dizer objetivamente, a UELSAT está aqui do meu lado, se for preciso requisitar serviços em Porto Alegre, como, por exemplo, da Beneficência Portuguesa, que tem aquele outro hospital ali do Blanc, que eu não sei o nome do hospital, se for necessário, o Estado vai requisitar, porque nós temos força pela lei federal e pelo decreto do governador de fazer requisição de leitos para não deixar nenhum paciente desassistido. Tem um deputado... O pré-candidato a prefeito, o Fechado, ele disse que tentou fazer esse hospital ficar SUS-prêmio, né? Somente SUS. Por que não deu certo? Ele disse que o senhor não quis, como é que aconteceu, né? Olha, a verdade é uma só, né? O tempo está demonstrando, né, de que realmente é preciso desmanchar alguns mal-entendidos. Ele que diga o que não funcionou. Esse hospital, ele sempre funcionou a serviço. Mas na sua visão, até esses termos lidando com o interesse comunitário, A minha visão é muito se avaliar o que precisa convencer a comunidade a vir. A minha visão é muito simples. Essa comunidade do entorno do hospital aqui, como eu disse, o hospital existe desde 1940, né? Então, esse hospital aqui é um hospital sério, um hospital que tem um rito de respeitar as pessoas, e respeitando as pessoas, nós tivemos que suspender as atividades pela absoluta falta de recursos públicos, porque esse hospital aqui sempre atendeu os mais humildes, né? Sempre atendeu majoritariamente o SUS, o Sistema Único de Saúde, e não recebeu a conta prestação devida. Por isso que não teve recurso suficiente na gestão desse senhor. E por isso que nós tivemos que suspender as atividades. Mas é falta de apoio político, é falta de recurso financeiro para que reforma, porque isso é uma instituição filantrópica. isso aqui, doutor Felipe, é um leito de UTI, isso.
Isso aqui, se nós pegássemos o respirador que está ali, o parâmetro que está aqui, Precisamos dar as mãos e lembrar quem somos todos irmãos. No conto aqui no Hospital Parque Belém. Está eu aqui, a liderança, Lúcia Castanhos, estamos aqui dando uma olhadinha no hospital para realmente ver o que tem no hospital, se realmente o seu hospital aqui está conforme. Não, figurinha dela, não seja médico, não, a Lúcia fez assistente médica, nós estamos aqui para ser os olhos da comunidade. Fala aí, Lúcia, o que você achou do hospital? Olha, nós estivemos no hospital, aqui dentro do Hospital Parque Belém, as condições são excelentes. Grande parte há condições, além de condições. Agora, basta a gente saber, não só a gente, porque tem a comunidade com certeza ia querer gostar muito de volta e lutar por esse prédio, por esse hospital aberto, mas nós temos que ver as condições legais. Nós não entendemos, mas tem pessoas ligadas a nós que entendem. É bom buscar um bom advogado, ver qual é as dificuldades e por que o hospital não consegue. Mas as condições legais, o prédio, está tudo bem, é só abrir e a comunidade poder usar. Agora, nós temos que conversar. A ideia é de que a gente possa chamar lideranças comunitárias de toda a região aqui e fazer uma boa conversa. Coletiva, compartilhada com a comunidade, com os médicos, né, e com o poder. Isso seria ótimo, ter um espaço desse condições, principalmente agora nesse processo da pandemia, em que nós estamos com pouquíssimos leitos, estamos no vermelho e beirando aí para a linha preta, né? Mas nós precisamos de espaço e aqui tem espaço em condições. A grande ideia é que o governo utilize o dinheiro para reativar o hospital e que esse hospital fique depois para a comunidade, para uso e fruto da comunidade. Numa administração compartilhada, prefeitura, os proprietários do hospital e a comunidade aqui dentro. Essa é a ideia. E é isso aí que nós vamos levar para o Marquesão, para fazer um estudo, ver o que pode fazer a viabilidade disso aqui. Então, vamos para a gente visitar o hospital, porque a câmera vai ter os olhos. Vamos lá, Lúcia? E nós, né? Vamos lá. Chegar 2 de julho de 2020, uma das entradas da emergência do Hospital Parque Belém, emergência que foi colocada à disposição da Prefeitura de Porto Alegre. Aqui vemos uma das salas super importante, do primeiro atendimento, né, com os equipamentos, passamos para a sala do médico e uma outra sala muito importante diante do coronavírus, que é uma mini UTI improvisada, né, que pode ser acionada com alguns ajustes. Né. Retornamos e vamos ver os leitos que estão à disposição, mesmo que não seja para o coronavírus, para outras patologias de inverno. Aqui, alguns leitos, aqui o posto de enfermagem, com controle de vácuo, ar comprimido e oxigênio. Continuando, vamos percorrendo esta área que precisa ser utilizada diante desta pandemia. Mais leitos, aqui a rouparia, material de higienização, carrinho de higienização, tudo está à disposição. Vários leitos que estão... durante 10 anos, junto com os lados, junto com os A hora chegou, precisamos dar as mãos e lembrar quem somos todos irmãos. Tantos estão morrendo, tentando encontrar uma chance, motivo pra sonhar. Se fingir, não há o que fazer, o que alguém
Não precisa de ser limitado, com 600 mil começou a funcionar. E depois se descobriu. Mas isso tem que muitas vezes tem que discutir o prazo porque eles querem fazer. Se tudo discute daqui a 20 anos, como eu pensei daqui a 20 anos, não sei. Podemos somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Não precisa ir longe, procure ao seu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. É o melhor, é carinho pela mão. Problema de solução. Basta atitude, dizer mas sim que não. Só abrir seu coração. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem fazer amor. E aí, entendeu? Se tivesse um contato de pau, seria uma terceira via que a gente pode aí bater em cima dele também nessa terceira via. Eu vou fazer o contraditório com o cara que não vem fazer o contraditório. Não. É que eu tinha a pessoa junto. Como é que eu vou fazer o contraditório se o cara não faz o contraditório? Não deveria ter produção de janeiro? Tem que ser auditoria, né? Não é possível ser auditor, cara. O cara do mundo do hospital, esse cara que administra o hospital, eles matam a charada assim, em dois toques. Ele olha o hospital aqui e diz, não, mais ou menos assim, não vai dizer assim, não estou dando não vou aprofundar na história, mas o hospital pode ser feito assim, sabe? Entendeu? O cara tem. O André ou o Antônio, mas eu acho que é o André. Entendeu? E aí o cara pode. E o cara pode ir mais pra cima do cara, o cara pode ir mais propriedade. Mais propriedade. Antônio, porque você pensava que era o André, Antônio. Porque aí fica só assim, ó. Se o André tem Bate, aí fala com o doutor, mas o doutor tá pronto, que você deixou, entendeu? Deixa eu apresentar aqui, deixa eu apresentar para vocês quem não conhece esse aqui, tá? É o doutor Antônio Pereira. Trabalhou na comunidade aqui, eu te conheço. Trabalhei aqui na 1º de Maio durante 30 anos, entendeu? Na comunidade, né? Trabalhou mais aonde, Antônio? Em Belém Novo, lá no Extremo. Lá embaixo na Sapolândia. Faz o Cristo Redentor, o Cristo Redentor durante 35 anos. É uma empresa ali, não. O que o doutor Antônio é? O doutor Antônio é um voluntário desse hospital, mais que um voluntário, né? Trabalhou aqui também, cuidou da comunidade dentro do hospital. Por que eu estou falando isso? Porque aqui está o doutor Tiago, que tem menos que 50 anos, e que já trabalha em toda a Zona Sul há 20 anos que ele trabalha para a comunidade. Né? Assim, claro, ele é um jovem. Né? Doutor Antônio e eu, nós estamos formados há 45 anos em medicina. Né? 45 anos. Presidente do Conselho Regional de Medicina. E qual é o problema? É o seguinte, nós estamos aqui. E Arthur, e aqui a comunidade, aqui representada aqui, ó. Sim. A razão de ser desse hospital está aqui, ó. Preste atenção, eu sou muito conversador, mas está aqui, ó. Está lá, ó. Ciência e caridade. Ciência e caridade. Caridade não existe mais, é SUS. Aquilo ali tem que ser honrado. Tem que ser honrado. Esse hospital é para a comunidade.
Essa ideia para o uso da população. Essa ideia que eu e a Lúcia queremos, trazer a comunidade para tomar posse. Vai dizer para o prefeito que nós queremos. Entendeu? E a voz da comunidade, pelo amor de Deus. Está com uma coisa, eles mandaram. Precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Tantos vão morrendo, tentando encontrar uma chance. Nós estamos aqui na frente do Hospital Parque Belém. A Prefeitura recebeu mais de 100 milhões do governo federal, mais de 64 milhões do governo estadual, mais de 10 milhões da Câmara Municipal de Porto Alegre. E nós temos hoje 3 hospitais fechados. Aqui um deles, com possibilidade de ter 250 leitos de internação clínica e mais de 25 leitos de UTI. Vamos lá! Doutor Pereira, o que são esses documentos aqui? Esse documento é um decreto do senhor prefeito de Porto Alegre requisitando todo o material da UTI do Hospital Parque Belém, ou seja, 10 respiradores e 20 camas. E pior, a prefeitura desmonta a UTI, retira os equipamentos sem sequer o prefeito ou o secretário de saúde virem até o hospital. E há a possibilidade de nós termos quantos leitos de retaguarda? O hospital poderá ter 300 leitos, 250 a 300 leitos, se adaptar. O que fez com que a Associação Sanatório Belém, através da minha pessoa, fizesse um ofício ao senhor prefeito, oferecendo o hospital diante da pandemia. E até o momento não temos a resposta. Que aparelho é esse aqui, doutor Pereira? Este aparelho é um tomógrafo moderno, com capacidade de fazer várias tomografias de cérebro, de pulmão, de abdômen. Com tanta gente precisando, esse aparelho parado. Esse aparelho faz o diagnóstico de coronavírus na segunda fase, a fase de internação hospitalar. Estamos aqui num dos quartos, aqui nós temos a possibilidade de ter 250 leitos. Tem respiradores aqui, tem os aparelhos aqui, ó. Isso aqui poderia ser mais um leito de UTI para a cidade. Está toda reformada a unidade. Quem diz que o hospital não tem estrutura está faltando com a verdade. É só colocar o material, os profissionais e começar o atendimento. Tem que querer, basta querer iniciar o atendimento para atender adequadamente as pessoas. O prefeito gastou 3.123.000 em publicidade com dinheiro do Fundo Municipal de Saúde e esse hospital aqui está fechado. No tempo, deputado Tiago, vou lhe responder, tá? A questão das empresas fazerem testes dos trabalhadores, eu já falei anteriormente. Em relação aos recursos da 774, o senhor falou do município de Porto Alegre. O recurso que eu citei está na portaria 774 do Ministério da Saúde. O volume total do Estado é 181 milhões de reais. Quanto aos hospitais de campanha, que o senhor cita com que Porto Alegre não precisa ter, porque tem várias instituições fechadas, tá? Eu vou lhe dizer o seguinte, nós já fizemos uma reunião com o município de Porto Alegre, mais de uma reunião, mas uma delas em específico, no gabinete de crise, e há uma posição do município de que não haveria necessidade desses leitos, que no seu plano de contingência eles atenderiam a demanda de pacientes, uma vez que só no Clínicas abriu 105 novos leitos, está abrindo. Mas eu vou lhe dizer objetivamente, a UELSAT está aqui do meu lado, se for preciso requisitar serviços em Porto Alegre, como, por exemplo, da Beneficência Portuguesa, que tem
UTI. Aquele outro hospital ali do Blank, que eu não sei o nome do hospital. Se for necessário, o Estado vai requisitar, porque nós temos força pela lei federal e pelo decreto do governador de fazer requisição de leitos para não deixar nenhum paciente desassistido. Tem um deputado... O pré-candidato a prefeito, Fechado, e ele disse que tentou fazer esse hospital ficar SUS pleno, né? Somente SUS. Por que não deu certo? Ele disse que o senhor não quis, como é que aconteceu, né? Olha, a verdade é uma só, né? O tempo está demonstrando, né, de que realmente é preciso desmanchar alguns mal-entendidos. Ele que diga. O que não funcionou? Esse hospital, ele sempre funcionou assim, mas na sua visão. Até mesmo os termos lidando com liderança comunitária, a minha visão era muito simples. Precisa convencer a comunidade a vir. A minha visão é muito simples. Essa comunidade no entorno do hospital aqui, como eu disse, o hospital existe desde 1940, né? Então, esse hospital aqui é um hospital sério, um hospital que tem um rito de respeitar as pessoas, e respeitando as pessoas, nós tivemos que suspender as atividades pela absoluta falta de recursos públicos, porque esse hospital aqui sempre atendeu os mais humildes, né? Sempre atendeu majoritariamente o SUS, o Sistema Único de Saúde, e não recebeu a contraprestação devida. Por isso que não teve recurso suficiente na gestão desse sistema. E por isso que nós tivemos que suspender as atividades. Mas é falta de apoio político, é falta de recurso financeiro para tudo reforma. Porque isso é uma instituição filantrópica. Isso aqui, doutor Pereira, seria um leito de UTI, isso? Isso aqui, se nós pegássemos o respirador que está ali, comparando que está aqui, Precisamos dar as mãos e lembrar quem somos todos irmãos. Me conta aqui no Hospital Parque Belém. Está eu aqui, a liderança, Lúcia Castanhos, estamos aqui dando uma olhadinha no hospital para realmente ver o que tem no hospital, se realmente o seu hospital aqui está conforme. Não na lei, figurinha de bola, não seja médico, não a Lúcia seja assistente médica, nós estamos aqui para ser os olhos da comunidade. Fala aí, Lúcia, o que você achou do hospital? Olha, nós tivemos no hospital, aqui dentro do Hospital Parque Belém, as condições são excelentes. Grande parte há condições, a lei tem condições. Agora, basta a gente saber, não só a gente, porque a comunidade com certeza ia querer gostar muito de volta e lutar por esse prédio, por esse hospital aberto, mas nós temos que ver as condições legais. Nós não entendemos, mas tem pessoas ligadas a nós que entendem. É bom buscar um bom advogado, ver qual é as dificuldades e por que o hospital não consegue. Mas as condições legais, o prédio, está tudo bem. É só abrir e a comunidade poder usar. Agora, nós temos que conversar. A ideia é de que a gente possa chamar a liderança comunitária de toda a região aqui e fazer uma boa conversa. Coletiva, compartilhada com a comunidade, com os médicos, né, e com o poder. Isso seria ótimo, tendo um espaço dessas condições, principalmente agora nesse processo da pandemia, em que nós estamos com pouquíssimos leitos, estamos no vermelho e beirando aí para a linha preta, né? Mas nós precisamos de espaço e aqui tem um espaço em condições. A grande ideia é que o governo utilize o dinheiro para reativar o hospital e que esse hospital fique depois para a comunidade, para uso e fruto da comunidade. Numa administração compartilhada, prefeitura, os proprietários do hospital e a comunidade aqui dentro. Essa é a ideia. E eu sei que nós vamos levar para o Marquesão para ele fazer um estudo, ver o que pode fazer a viabilidade disso aqui. Então, vamos com a gente visitar o hospital, porque
a câmera vai ter os olhos. Vamos lá, Luciano? E nós, né? Vamos lá. Chegar 2 de julho de 2020, uma das entradas da emergência do Hospital Parque Belém, emergência que foi colocada à disposição da Prefeitura de Porto Alegre. Aqui vemos uma das salas super importante, do primeiro atendimento, né, com os equipamentos, passamos para a sala do médico e uma outra sala muito importante diante do coronavírus, que é uma mini UTI improvisada, né, que pode ser acionada com alguns ajustes. Né. Retornamos e vamos ver os leitos que estão à disposição, mesmo que não seja para o coronavírus, para outras patologias de inverno. Aqui, alguns leitos, aqui o posto de enfermagem, com controle de vácuo, ar comprimido e oxigênio. Continuando, vamos percorrendo esta área que precisa ser utilizada diante desta pandemia. Mais leitos, aqui a rouparia, material de higienização, carrinho de higienização, tudo está à disposição. Vários leitos que estão durante 10 anos, junto com A hora chegou, precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Tantos vão morrendo, tentando encontrar uma chance, um motivo pra sonhar. Se fingir, não há o que fazer, o que alguém um dia vai resolver. Somos todos não precisa de ser administrado, com 600 mil para o meu só para funcionar. E depois eu descobri a coisa. Mas isso tem que muitas vezes tem que discutir o prazo porque eles querem fazer. Se tudo discute daqui a 20 anos, como eu pensei daqui a 20 anos, não sei. podemos tudo. Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Não precisa ir longe, procure ao seu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. Sou melhor, pegadinho pela mão. Problema de solução. Basta a atitude, dizer mas sim que não. Só abrir seu coração. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem fazer amor. E aí, entendeu? Se tivesse contar de pau, seria uma terceira via que a gente pode aí bater em cima dele também nessa terceira via. Eu vou fazer o contraditório com o cara que não vem fazer o contraditório. Não. É que a pessoa senta. Como é que eu vou fazer o contraditório se o cara não faz o contraditório? Eu deveria ver o que de janeiro, tem que ser auditoria, né? Não precisa ser auditor, cara. O cara do mundo do hospital, esse cara que administra o hospital, eles matam a charada assim, em 2 toques. Ele olha o hospital aqui e diz assim, não, mais ou menos assim, não vai dizer assim, não estou dando não vou aprofundar na história, mas o hospital pode ser feito assim, sabe? Entendeu? O cara tem. O André é o Antônio, mas eu acho que é o André. Entendeu? E aí o cara pode. E o cara pode ir mais para cima do cara, o cara pode mais propriedade. Mais propriedade.
Ah, Antônio, Porque vocês pensavam que era o André, Antônio. Porque aí fica só assim, ó. Se o André tem bate, aí fala com o doutor, mas o doutor tá pronto, que você deixou, entendeu? deixa eu apresentar aqui, deixa eu apresentar para vocês que não conhecem. Quem não conhece esse aqui, é o doutor Antônio Pereira. Trabalhou na comunidade aqui, eu te conheço. Trabalhei aqui na 1º de Maio durante 30 anos, entendeu? Na comunidade, trabalhou mais aonde, Antônio? Em Belém Novo, lá no Extremo. Lá embaixo na Sapolândia. Fazia o Cristo Redentor, o Cristo Redentor durante 35 anos. É empresa, mina. Você terminou. O que o doutor Antônio é? O doutor Antônio é um voluntário desse hospital, mais que um voluntário, né? Trabalhou aqui também, atendendo a comunidade dentro do hospital. Por que eu estou falando isso? Porque aqui está o doutor Tiago, que tem menos que 50 anos, que já trabalha em toda a Zona Sul há 20 anos que ele trabalha para a comunidade. Né? Assim, claro, ele é um jovem. Né? Doutor Antônio e eu, nós estamos formados há 45 anos em medicina. Né? 45 anos. Presidente do Conselho Regional de Medicina. E qual é o problema? É o seguinte, nós temos aqui o GPS, e Arthur, e aqui a comunidade, aqui representada aqui, ó. Assim, a razão de ser desse hospital está aqui, ó. Preste atenção, eu sou muito conversador, mas está aqui, ó. Tá lá, ó. Ciência e caridade. Ciência e caridade. Caridade não existe mais, é SUS. Aquilo ali tem que ser honrado. Tem que ser honrado. Esse hospital é para a comunidade. Essa ideia é para o uso da população. Essa ideia que eu e a Lúcia queremos. Trazer a comunidade para tomar posse. Vai dizer para o prefeito que nós queremos. Entendeu? E a voz da comunidade, pelo amor de Deus. Eles mandaram. Precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Tantos vão morrendo, tentando encontrar uma chance. Nós estamos aqui na frente do Hospital Parque Belém. A Prefeitura recebeu mais de 100 milhões do governo federal, mais de 64 milhões do governo estadual, mais de 10 milhões da Câmara Municipal de Porto Alegre. E nós temos hoje 3 hospitais fechados. Aqui um deles, com possibilidade de ter 250 leitos de internação clínica e mais de 25 leitos de UTI. Vamos lá! Doutor Pereira, o que são esses documentos aqui? Esse documento é um decreto do senhor prefeito de Porto Alegre requisitando todo o material da UTI do Hospital Parque Belém, ou seja, 10 respiradores e 20 camas. E pior, a prefeitura desmonta a UTI, retira os equipamentos sem sequer o prefeito ou o secretário de saúde virem até o hospital. E há a possibilidade de nós termos quantos leitos de retaguarda? O hospital poderá ter 300 leitos, 250 a 300 leitos, se adaptado. O que fez com que a Associação Sanatório Belém, através da minha pessoa, fizesse um ofício ao senhor prefeito, oferecendo o hospital diante da pandemia. E até o momento não temos a resposta. Que aparelho é esse aqui, doutor Pereira? Este aparelho é um tomógrafo moderno com capacidade de fazer várias tomografias de cérebro, de pulmão, de abdômen. Com tanta gente precisando, esse aparelho parado. Esse aparelho faz o diagnóstico de
Coronavírus na segunda fase, a fase de internação hospitalar. Estamos aqui num dos quartos, aqui nós temos a possibilidade de ter 250 leitos. Tem respiradores aqui, tem os aparelhos aqui, ó. Isso aqui poderia ser mais um leito de UTI para a cidade. Está toda reformada a unidade. Quem diz que o hospital não tem estrutura está faltando com a verdade. É só colocar o material, os profissionais e começar o atendimento. Tem que querer, basta querer iniciar o atendimento para atender adequadamente as pessoas. O prefeito gastou 3.123.000 em publicidade com dinheiro do Fundo Municipal de Saúde e esse hospital aqui está fechado. No tempo, deputado Tiago, vou lhe responder, tá? A questão das empresas fazerem testes dos trabalhadores, eu já falei anteriormente. Em relação aos recursos da 774, o senhor falou do município de Porto Alegre. O recurso que eu citei está na portaria 774 do Ministério da Saúde. O volume total do Estado é 181 milhões de reais. Quanto aos hospitais de campanha, que o senhor cita com que Porto Alegre não precisa ter, porque tem várias instituições fechadas, tá? Eu vou lhe dizer o seguinte, nós já fizemos uma reunião com o município de Porto Alegre, mais de uma reunião, mas uma delas em específico, no gabinete de crise, e há uma posição do município de que não haveria necessidade desses leitos, que no seu plano de contingência eles atenderiam a demanda de pacientes, uma vez que só no Clínicas abriu 105 novos leitos, está abrindo. Mas eu vou lhe dizer objetivamente, a UELSAT está aqui do meu lado, se for preciso requisitar serviços em Porto Alegre, como, por exemplo, da Beneficência Portuguesa, que tem aquele outro hospital ali do Blanc, que eu não sei o nome do hospital, se for necessário, o Estado vai requisitar, porque nós temos força pela lei federal e pelo decreto do governador de fazer requisição de leitos para não deixar nenhum paciente desassistido. Tem um deputado... O pré-candidato a prefeito, Fechado, e ele disse que tentou fazer esse hospital ficar SUS pleno, né? Somente SUS. Por que não deu certo? Ele disse que o senhor não quis, como é que aconteceu, né? Olha, a verdade é uma só, né? O tempo está demonstrando, né, de que realmente é preciso desmanchar alguns mal entendidos. Ele que diga o que não funcionou. Esse hospital, ele sempre funcionou assim, mas na sua visão, até esses termos lidando com liderança comunitária, a minha visão é muito precisa convencer a comunidade a vir. A minha visão é muito simples. Essa comunidade do entorno do hospital aqui, como eu disse, o hospital existe desde 1940, né? Então, esse hospital aqui é um hospital sério, um hospital que tem um rito de respeitar as pessoas, e respeitando as pessoas, nós tivemos que suspender as atividades pela absoluta falta de recursos públicos, porque esse hospital aqui sempre atendeu os mais humildes, né? Sempre atendeu majoritariamente o SUS, o Sistema Único de Saúde, e não recebeu a contraprestação devida. Por isso que não teve recurso suficiente na gestão desse senhor. E por isso que nós tivemos que suspender as atividades. Mas é falta de apoio político, é falta de recurso financeiro para atender a porque isso é uma instituição filantrópica.
Isso aqui, doutor Pereira, seria um leito de UTI, isso? Isso aqui, se nós pegássemos o respirador que está ali, o parâmetro que está aqui, Precisamos dar as mãos, eu e lá, que somos todos irmãos. No conto aqui no Hospital Parque Belém. Está eu aqui, a liderança, Lúcia Castanho, estamos aqui dando uma olhadinha no hospital para realmente ver o que tem no hospital, se realmente o seu hospital aqui está conforme. Não, figurinha de bola, não seja médico, não a Lúcia seja médica, nós estamos aqui para ser os olhos da comunidade. Fala aí, Lúcia, o que você achou do hospital? Olha, nós estivemos no hospital, aqui dentro do Hospital Parque Belém, as condições são excelentes. Há condições, a lei tem condições. Agora, basta a gente saber, não só a gente, porque tem a comunidade com certeza ia querer gostar muito de volta e lutar por esse prédio, por esse hospital aberto, mas nós temos que ver as condições legais. Nós não entendemos, mas tem pessoas ligadas a nós que entendem. É bom buscar um bom advogado, ver qual é as dificuldades e por que o hospital não consegue. Mas as condições legais, o prédio, está tudo bem. É só abrir e a comunidade poder usar. Agora, nós temos que conversar. A ideia é de que a gente possa chamar lideranças comunitárias de toda a região aqui e fazer uma boa conversa. Coletiva, compartilhada com a comunidade, com os médicos, né, e com o poder. Isso seria ótimo, tendo espaço desse condições, principalmente agora nesse processo da pandemia em que nós estamos com pouquíssimos leitos, estamos no vermelho e beirando aí para a linha preta, né? Mas nós precisamos de espaço e aqui tem espaço em condições. A grande ideia é que o governo utilize o dinheiro para reativar o hospital e que esse hospital fique depois para a comunidade, para uso e fruto da comunidade. Numa administração compartilhada, prefeitura, os proprietários do hospital e a comunidade aqui dentro. Essa é a ideia. E eu sei que nós vamos levar para o Marquesão para fazer um estudo, ver o que pode fazer a viabilidade disso aqui. Então, vamos com a gente visitar o hospital, porque a câmera vai ter os olhos. Vamos lá, Lúcia? E nós, né? Vamos lá. Chegar 2 de julho de 2020, uma das entradas da emergência do Hospital Parque Belém, emergência que foi colocada à disposição da Prefeitura de Porto Alegre. Aqui vemos uma das salas super importante, do primeiro atendimento, né, com os equipamentos, passamos para a sala do médico e uma outra sala muito importante diante do coronavírus, que é uma mini UTI improvisada, né, que pode ser acionada com alguns ajustes. Retornamos e vamos ver os leitos que estão à disposição, mesmo que não seja para o coronavírus, para outras patologias de inverno. Aqui, alguns leitos, aqui o posto de enfermagem, com controle de vácuo, ar comprimido e oxigênio. Continuando, vamos percorrendo esta área que precisa ser utilizada diante desta pandemia. Mais leitos, aqui a rouparia, material de higienização, carrinho de higienização, tudo está à disposição. Vários leitos que estão durante 10 anos, junto com A hora chegou, precisamos dar as mãos, eu e lá, que somos todos irmãos. Tantos estão morrendo, tentando encontrar uma chance, um motivo pra sonhar. Fosse fingir
você tinha com 600 mil começou a funcionar. E depois você descobriu. Então, a gente tem que muitas vezes tem que discutir imposto que eles não querem fazer. Se tudo discute daqui a 20 anos, como é que vai ser daqui a 20 anos? Podemos somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Não preciso ir longe, procure ao seu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. Sou melhor, pegar problema de solução. Basta atitude, dizer mas sim e não. Só abrir seu coração. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem fazer amor. E aí, entendeu? Se tivesse um contraditório, seria uma terceira via que a gente pode. Aí bateu em cima dele também nessa terceira via. Eu vou fazer o contraditório com um cara que não vem fazer o contraditório. Não. É que a pessoa senta. Como é que deve fazer o contraditório se o cara não faz o contraditório? Não deveria ter ser engenheiro, tem que ser auditoria, né? Não precisa ser auditor, cara. O cara do mundo do hospital, esse cara que administra o hospital, eles matam a charada assim, em dois toques. Ele olha o hospital aqui e diz assim, não, mais ou menos assim, não vai dizer assim, não estou dando não vou aprofundar na história, mas o hospital pode ser feito assim, sabe? Entendeu? O cara tem. O André ou o Antônio, mas eu acho que é o André. Entendeu? E aí o cara pode. E o cara pode ir mais para cima do cara, o cara pode mais propriedade. Mais propriedade. Antônio, porque você pensava que era o André, Antônio. Porque aí fica só assim, ó. Aí fala com o doutor, mas o doutor está pronto, para ser prefeito, entendeu? Deixa eu apresentar aqui, deixa eu apresentar para vocês que não conhecem. Quem não conhece esse aqui, é o doutor Antônio Pereira. Trabalhou na comunidade aqui, eu não te conheço. Trabalhei aqui na 1º de Maio durante 30 anos, entendeu? Na comunidade, né? Trabalhou mais aonde, Antônio? Em Belém Novo, lá em Extremo. Lá embaixo na Sapolândia. Faz o Cristo Redentor, O Cristo Redentor durante 35 anos. é empresa ali, né? O que o doutor Antônio é? O doutor Antônio é um voluntário desse hospital, mais que um voluntário, né? Trabalhou aqui também, atendeu da comunidade dentro do hospital. Por que eu estou falando isso? Porque aqui está o doutor Tiago, que tem menos que 50 anos, que já trabalha em toda a Zona Sul, há 20 anos que ele trabalha para a comunidade. Né? Assim, claro, ele é um jovem. Né? Doutor Antônio e eu, nós estamos formados há 45 anos em medicina. Né? 45 anos. Presidente do Conselho Regional de Medicina. E qual é o problema? É o seguinte, nós temos aqui o GPS, e a altura e aqui a comunidade, aqui representada aqui, ó. Sim. A razão de ser desse hospital está aqui, ó. Preste atenção, eu sou muito conversador, mas está aqui, ó. Olha lá, ó. Ciência e caridade. Ciência e caridade. Caridade não existe mais, é SUS. Aquilo ali tem que ser honrado. Tem que ser honrado. Esse hospital é para a comunidade. Essa ideia é a luz da população. Essa ideia que eu e a Lúcia queremos. Trazer a comunidade para tomar posse. Vai dizer para o prefeito que nós queremos. Entendeu? E a voz da comunidade é a voz de Deus. Eles mandaram
Precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Tantos vão morrendo, tentando encontrar uma chance. Nós estamos aqui na frente do Hospital Parque Belém. A Prefeitura recebeu mais de 100 milhões do governo federal, mais de 64 milhões do governo estadual, mais de 10 milhões da Câmara Municipal de Porto Alegre. E nós temos hoje 3 hospitais fechados. Aqui um deles, com possibilidade de ter 250 leitos de internação clínica e mais de 25 leitos de UTI. Vamos lá! Doutor Pereira, o que são esses documentos aqui? Esse documento é um decreto do senhor prefeito de Porto Alegre requisitando todo o material da UTI do Hospital Parque Belém, ou seja, 10 respiradores e 20 camas. E pior, a prefeitura desmonta a UTI, retira os equipamentos sem sequer o prefeito ou o secretário de saúde virem até o hospital. E há a possibilidade de nós termos quantos leitos de retaguarda? O hospital poderá ter 300 leitos, 250 a 300 leitos, se adaptado. O que fez com que a Associação Sanatório Belém, através da minha pessoa, fizesse um ofício ao senhor prefeito, oferecendo o hospital diante da pandemia. E até o momento não temos a resposta. Que aparelho é esse aqui, doutor Pereira? Este aparelho é um tomógrafo moderno com capacidade de fazer várias tomografias de cérebro, de pulmão, de abdômen. Com tanta gente precisando, esse aparelho parado. Esse aparelho faz o diagnóstico de coronavírus na segunda fase, a fase de internação hospitalar. Estamos aqui num dos quartos, aqui nós temos a possibilidade de ter 250 leitos. Tem respiradores aqui, tem os aparelhos aqui, ó. Isso aqui poderia ser mais um leito de UTI para a cidade. Está toda reformada a unidade. Quem diz que o hospital não tem estrutura está faltando com a verdade. É só colocar o material, os profissionais e começar o atendimento. Tem que querer, basta querer iniciar o atendimento para atender adequadamente as pessoas. O prefeito gastou 3.123.000 em publicidade com dinheiro do Fundo Municipal de Saúde e esse hospital aqui está fechado. No tempo, deputado Tiago, vou lhe responder, tá? A questão das empresas fazerem testes dos trabalhadores, eu já falei anteriormente. Em relação aos recursos da 774, o senhor falou do município de Porto Alegre. O recurso que eu citei está na portaria 774 do Ministério da Saúde. O volume total do Estado é 181 milhões de reais. Quanto aos hospitais de campanha, que o senhor cita com que Porto Alegre não precisa ter, porque tem várias instituições fechadas, tá? Eu vou lhe dizer o seguinte, nós já fizemos uma reunião com o município de Porto Alegre, mais de uma reunião, mas uma delas em específico, no gabinete de crise, e há uma posição do município de que não haveria necessidade desses leitos, que no seu plano de contingência eles atenderiam a demanda de pacientes, uma vez que só no Clínicas abriu 105 novos leitos, está abrindo. Mas eu vou lhe dizer objetivamente, a UELSAT está aqui do meu lado, se for preciso requisitar serviços em Porto Alegre, como, por exemplo, da Beneficência Portuguesa, que tem aquele outro hospital ali do Blanc, que eu não sei o nome do hospital, se for necessário, o Estado vai requisitar, porque nós temos força pela lei federal
e pelo decreto do governador de fazer requisição de leitos para não deixar nenhum paciente desassistido. Tem um deputado. O pré-candidato a prefeito é Fechado, e ele disse que tentou fazer esse hospital ficar SUS pleno, né? Somente SUS. Por que não deu certo? Ele disse que o senhor não quis, como é que aconteceu, né? Olha, a verdade é uma só, né? O tempo está demonstrando, né, de que realmente é preciso desmanchar alguns mal entendidos. Ele que diga o que não funcionou. Esse hospital, ele sempre funcionou assim. Mas na sua visão, até vocês estamos lidando com liderança comunitária, A minha visão é muito se avaliar o que a gente precisa convencer a comunidade a vir. A minha visão é muito simples. Essa comunidade do entorno do hospital aqui, como eu disse, o hospital existe desde 1940, né? Então, esse hospital aqui é um hospital sério, um hospital que tem um rito de respeitar as pessoas, e respeitando as pessoas, nós tivemos que suspender as atividades pela absoluta falta de recursos públicos, porque esse hospital aqui sempre atendeu os mais humildes, né? Sempre atendeu majoritariamente o SUS, o Sistema Único de Saúde, e não recebeu a curta prestação devida. Por isso que não teve recurso suficiente na gestão desse silêncio. E por isso que nós tivemos que suspender as atividades. Falta de apoio político, falta de recurso financeiro para atender a forma, porque isso é uma instituição filantrópica. isso aqui, doutor Pereira, seria um leito de UTI, isso aqui, se nós pegássemos o respirador que está ali, o parâmetro que está aqui, precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Me conta aqui no Hospital Parque Belém. Está eu aqui, a liderança, Lúcia Castanhos, estamos aqui dando uma olhadinha no hospital para realmente ver o que tem no hospital, se realmente o seu hospital aqui está conforme. Não, médico, não, a Lúcia fez assistente médica, nós estamos aqui para ser os olhos da comunidade. Fala aí, Lúcia, o que você achou do hospital? Olha, nós estivemos no hospital aqui dentro do Hospital Parque Belém, as condições são excelentes. Há condições, além de condições. Agora, basta a gente saber, não só a gente, porque a comunidade com certeza ia querer gostar muito de volta e lutar por esse prédio, por esse hospital aberto, mas nós temos que ver as condições legais. Nós não entendemos, mas tem pessoas ligadas a nós que entendem. É bom buscar um bom advogado, ver qual é as dificuldades e por que o hospital não consegue. Mas as condições legais, o prédio, está tudo bem, é só abrir e a comunidade poder usar. Agora, nós temos que conversar. A ideia é de que a gente possa chamar a liderança comunitária de toda a região aqui e fazer uma boa conversa. Coletiva, compartilhada com a comunidade, com os médicos, né, e com o poder. Isso seria ótimo, tendo espaço nessas condições, principalmente agora nesse processo da pandemia, em que nós estamos com pouquíssimos leitos, estamos no vermelho e beirando aí para a linha preta, né? Mas nós precisamos de espaço e aqui tem espaço em condições. A grande ideia é que o governo utilize o dinheiro para reativar o hospital e que esse hospital fique depois para a comunidade, para uso e fruto da comunidade. Numa administração compartilhada, prefeitura, os proprietários do hospital e a comunidade aqui dentro. Essa é a ideia. E eu sei que nós vamos levar para o Marquesão para fazer um estudo, ver o que pode fazer a viabilidade disso aqui. Então, vamos para a gente visitar o hospital, porque a câmera vai ter os olhos. Vamos lá, Lúcia? E nós, né? Vamos lá. Chegar 2 de julho
de 2020, uma das entradas da emergência do Hospital Parque Belém, emergência que foi colocada à disposição da Prefeitura de Porto Alegre. Aqui vemos uma das salas super importante, do primeiro atendimento, né, com os equipamentos, passamos para a sala do médico e uma outra sala muito importante diante do coronavírus, que é uma mini UTI improvisada, né, que pode ser acionada com alguns ajustes. Né. Retornamos e vamos ver os leitos que estão à disposição, mesmo que não seja para o coronavírus, para outras patologias de inverno. Aqui, alguns leitos, aqui o posto de enfermagem, né, com controle de vácuo, ar comprimido e oxigênio. Continuando, vamos percorrendo esta área que precisa ser utilizada diante desta pandemia. Mais leitos, aqui a rouparia, material de higienização, carrinho de higienização, tudo está à disposição. Vários leitos que estão... durante 10 anos, junto com o governo. A hora chegou, precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Tantos estão morrendo, tentando encontrar uma chance, um motivo pra sonhar. Se fingir que não há o que fazer, e que alguém um dia vai resolver. Somos todos família. Não precisa de ser com 600 mil para o meu só para funcionar. E depois eu descubro então, a gente tem que discutir o prazo que eles querem fazer. Se tudo discute daqui a 20 anos, como é que ser daqui a 20 anos? Podemos somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Não precisa ir longe, procure ao seu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. É melhor, é carinho, é problema de solução. Basta atitude, dizer nós sim e não. Só abrir seu coração. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem fazer amor. E aí, entendeu? Se tivesse um contraditório, seria uma terceira via que a gente pode aí bater em cima dele também nessa terceira via. Como é que eu vou fazer o contraditório com o cara que não vem fazer o contraditório? Não. É que vai ter a pessoa senta. Como é que eu vou fazer o contraditório se o cara não faz o contraditório? Não deveria ser engenheiro, tem que ser auditoria, né? Não precisa ser auditor, cara. O cara do mundo do hospital, esse cara que administra o hospital, eles matam a charada assim, em dois toques. Ele olha o hospital aqui e diz assim, não, mais ou menos assim, não vai dizer assim, ó, não estou dando não vou aprofundar na história, mas o hospital pode ser feito assim, sabe? Entendeu? O cara tem. O André ou o Antônio, mas eu acho que é o André. Entendeu? E aí o cara pode. E o cara pode ir mais pra cima do cara, o cara pode mais propriedade. Mais propriedade. Ah, Antônio, porque você pensava que era o André, Antônio. Porque aí fica só assim, ó.
Aí fala com o doutor, mas o doutor dá conta, que você deixou, entendeu? Deixa eu te apresentar aqui, deixa eu apresentar para vocês quem não conhece esse aqui, o doutor Antônio Pereira, trabalhou na comunidade aqui, eu não te conheço, trabalhei aqui na 1º de Maio durante 30 anos, entendeu, na comunidade, trabalhou mais aonde, Antônio? Em Belém Novo, lá no Extremo, lá embaixo na Sapolândia. Faz um Cristo Redentor, né? O Cristo Redentor, durante 35 anos. É empresa ali, né? Você terminou. O que o doutor Antônio é? O doutor Antônio é um voluntário desse hospital, mais que um voluntário, né? Trabalhou aqui também, atendeu da comunidade dentro do hospital. Por que eu estou falando isso? Porque aqui está o doutor Tiago, que tem menos que 50 anos, que já trabalha em toda a Zona Sul há 20 anos que ele trabalha para a comunidade. Né? Assim, claro, ele é um jovem. Né? Doutor Antônio e eu, nós estamos formados há 45 anos em medicina. Né? 45 anos. Presidente do Conselho Regional de Medicina. E qual é o problema? É o seguinte, nós temos aqui o HPS, e o Arthur, e aqui a comunidade, aqui representada aqui, ó. Sim. A razão de ser desse hospital está aqui, ó. Preste atenção, eu sou muito conversador, mas está aqui, ó. Está lá, ó. Ciência e caridade. Ciência e caridade. Caridade não existe mais, é SUS. Aquilo ali tem que ser honrado. Tem que ser honrado. Esse hospital é para a comunidade. Essa ideia que é a luz da população. Essa ideia que eu e a Lúcia queremos. Trazer a comunidade para tomar posse. Vai dizer para o prefeito que nós queremos. Entendeu? E a voz da comunidade, pelo amor de Deus. Está com uma pesada, né? Eles mandaram. Precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Tantos vão morrendo, tentando encontrar uma chance. Nós estamos aqui na frente do Hospital Parque Belém. A Prefeitura recebeu mais de 100 milhões do governo federal, mais de 64 milhões do governo estadual, mais de 10 milhões da Câmara Municipal de Porto Alegre. E nós temos hoje 3 hospitais fechados. Aqui um deles, com possibilidade de ter 250 leitos de internação clínica e mais de 25 leitos de UTI. Vamos lá! Doutor Pereira, o que são esses documentos aqui? Esse documento é um decreto do senhor prefeito de Porto Alegre requisitando todo o material da UTI do Hospital Parque Belém, ou seja, 10 respiradores e 20 camas. E pior, a prefeitura desmonta a UTI, retira os equipamentos sem sequer o prefeito ou o secretário de saúde virem até o hospital. E há a possibilidade de nós termos quantos leitos de retaguarda? O hospital poderá ter 300 leitos, 250 a 300 leitos, se adaptado. O que fez com que a Associação Sanatório Belém, através da minha pessoa, fizesse um ofício ao senhor prefeito, oferecendo o hospital diante da pandemia. E até o momento não temos a resposta. Que aparelho é esse aqui, doutor Pereira? Este aparelho é um tomógrafo moderno com capacidade de fazer várias tomografias de cérebro, de pulmão, de abdômen. Com tanta gente precisando, esse aparelho parado. Esse aparelho faz o diagnóstico de coronavírus na segunda fase, a fase de internação hospitalar. Estamos aqui num dos quartos, aqui nós temos a possibilidade de ter 250 leitos. Tem respiradores aqui, tem os aparelhos aqui, ó. Isso aqui poderia ser mais um leito de UTI para a cidade. Está toda reformada a unidade. Quem diz que o hospital não tem estrutura
Está faltando com a verdade. É só colocar o material, os profissionais e começar o atendimento. Tem que querer, basta querer iniciar o atendimento para atender adequadamente as pessoas. O prefeito gastou 3.123.000 em publicidade com dinheiro do Fundo Municipal de Saúde e esse hospital aqui está fechado. No tempo, deputado Tiago, vou lhe responder, tá? A questão das empresas fazerem testes dos trabalhadores, eu já falei anteriormente. Em relação aos recursos da 774, o senhor falou do município de Porto Alegre. O recurso que eu citei está na portaria 774 do Ministério da Saúde. O volume total do Estado é 181 milhões de reais. Quanto aos hospitais de campanha, que o senhor cita com que Porto Alegre não precisa ter, porque tem várias instituições fechadas, tá? Eu vou lhe dizer o seguinte, nós já fizemos uma reunião com o município de Porto Alegre, mais de uma reunião, mas uma delas em específico, no gabinete de crise, e há uma posição do município de que não haveria necessidade desses leitos, que no seu plano de contingência eles atenderiam a demanda de pacientes, uma vez que só no Clínicas abriu 105 novos leitos, está abrindo. Mas eu vou lhe dizer objetivamente, a UESAT está aqui do meu lado, se for preciso requisitar serviços em Porto Alegre, como, por exemplo, da Beneficência Portuguesa, que tem aquele outro hospital ali do Blanc, que eu não sei o nome do hospital, se for necessário, o Estado vai requisitar, porque nós temos força pela lei federal e pelo decreto do governador de fazer requisição de leitos para não deixar nenhum paciente desassistido. Tem um deputado... O pré-candidato a prefeito, Fechado, e ele disse que tentou fazer esse hospital ficar SUS pleno, né? Somente SUS. Por que não deu certo? Ele disse que o senhor não quis, como é que aconteceu, né? Olha, a verdade é uma só, né? O tempo está demonstrando, né, de que realmente é preciso desmanchar alguns mal entendidos. Ele que diga o que não funcionou. Esse hospital, ele sempre funcionou assim, mas na sua visão, até mesmo estamos lidando com liderança comunitária, a minha visão é que a gente precisa convencer a comunidade a vir. A minha visão é muito simples. Essa comunidade do entorno do hospital aqui, como eu disse, o hospital existe desde 1940, né? Então, esse hospital aqui é um hospital sério, um hospital que tem um rito de respeitar as pessoas, e respeitando as pessoas, nós tivemos que suspender as atividades pela absoluta falta de recursos públicos, porque esse hospital aqui sempre atendeu os mais humildes, né? Sempre atendeu majoritariamente o SUS, o Sistema Único de Saúde, e não recebeu a contraprestação devida. Por isso que não teve recurso suficiente na gestão desse senhor. E por isso que nós tivemos que suspender as atividades. Mas é falta de apoio político, é falta de recurso financeiro para atender a forma. Porque isso é uma instituição filantrópica. Isso aqui, doutor Pereira, seria um leito de UTI, isso? Isso aqui, se nós pegássemos o respirador que está ali, o parâmetro que está aqui, precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. No
ponto aqui no Hospital Parque Belém. Está eu aqui, a liderança, Lúcia Castanho, estamos aqui dando uma olhadinha no hospital para realmente ver o que tem no hospital, se realmente o seu hospital aqui está conforme. Não, figurinha de bola, não seja médico, não a Lúcia seja médica, nós estamos aqui para ser os olhos da comunidade. Fala aí, Lúcia, o que você achou do hospital? Olha, nós estivemos no hospital, aqui dentro do Hospital Parque Belém, as condições são excelentes. Grande parte há condições, a lei tem condições. Agora, basta a gente saber, não só a gente, porque tem o comprometimento da comunidade, com certeza, ia querer gostar muito de volta e lutar por esse prédio, por esse hospital aberto, mas nós temos que ver as condições legais. Nós não entendemos, mas tem pessoas ligadas a nós que entendem. É bom buscar um bom advogado, ver qual é as dificuldades e por que o hospital não consegue. Mas as condições legais, o prédio, está tudo bem. É só abrir e a comunidade poder usar. Agora, nós temos que conversar. A ideia é de que a gente possa chamar lideranças comunitárias de toda a região aqui e fazer uma boa conversa. Coletiva, compartilhada com a comunidade, com os médicos, né, e com o poder. Isso seria ótimo, tendo espaço desse condições, principalmente agora nesse processo da pandemia, em que nós estamos com pouquíssimos leitos, estamos no vermelho e beirando aí para a linha preta, né? Mas nós precisamos de espaço e aqui tem espaço em condições. A grande ideia é que o governo utilize o dinheiro para reativar o hospital e que esse hospital fique depois para a comunidade, para uso e fruto da comunidade. Numa administração compartilhada, prefeitura, os proprietários do hospital e a comunidade aqui dentro. Essa é a ideia. E é isso aí que nós vamos levar para o Marquesão, para fazer um estudo, ver o que pode fazer a viabilidade disso aqui. Então, vamos com a gente visitar o hospital, porque a câmera vai ter os olhos. Vamos lá, Lúcia? E nós, né? Vamos lá. Chegar 2 de julho de 2020, uma das entradas da emergência do Hospital Parque Belém. Emergência que foi colocada à disposição da Prefeitura de Porto Alegre. Aqui vemos uma das salas super importante, do primeiro atendimento, né, com os equipamentos. Passamos para a sala do médico e uma outra sala muito importante diante do coronavírus, que é uma mini UTI improvisada, né, que pode ser acionada com alguns ajustes. Retornamos e vamos ver os leitos que estão à disposição, mesmo que não seja para o coronavírus, para outras patologias de inverno. Aqui, alguns leitos, aqui o posto de enfermagem, com controle de vácuo, ar comprimido e oxigênio. Continuando, vamos percorrendo esta área que precisa ser utilizada diante desta pandemia. Mais leitos, aqui a rouparia, material de higienização, carrinho de higienização, tudo está à disposição. Vários leitos que estão durante 10 anos, junto com A hora chegou, precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Tantos estão morrendo, tentando encontrar uma chance, um motivo pra sonhar. Se fingir, não há o que fazer, o que alguém um dia vai resolver. Somos todos
Não precisa de ser com 600 mil por mês só para funcionar. E depois você descobre. Então, a gente tem que discutir o plástico que eles vão fazer. Se tudo discute daqui a 20 anos, como é que ser daqui a 20 anos? Podemos somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Não precisa ir longe, procure ao seu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. Sou melhor, é carinho, é problema de solução. Basta atitude, dizer mais sim e não. Só abrir seu coração. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem fazer amor. E aí, entendeu? Se tivesse um contraditório, seria uma terceira via que a gente pode aí bater em cima dele também nessa terceira via. Como fazer o contraditório com um cara que não vem fazer o contraditório? Não. É que a pessoa senta. Como é que vai fazer o contraditório se o cara não faz o contraditório? Não deveria ter produção de janeiro? Tem que ser auditoria, né? Não precisa ser auditor, cara. O cara do mundo do hospital, esse cara que administra o hospital, eles matam a charada assim, em dois toques. Ele olha o hospital aqui e diz assim, não, mais ou menos assim, não vai dizer assim, não estou dando não vou aprofundar na história, mas o hospital pode ser feito assim, sabe? Entendeu? O cara tem. O André ou o Antônio, mas eu acho que é o André. Entendeu? E aí o cara pode. E o cara pode ir mais para cima do cara, o cara pode mais propriedade. Mais propriedade. Ah, Antônio, porque vocês pensavam que era o André, Antônio. Porque aí fica só assim, ó. Aí fala com o doutor, mas o doutor está pronto, para ser prefeito, entendeu? Deixa eu apresentar aqui, deixa eu apresentar para vocês que não conhecem. Quem não conhece esse aqui, é o doutor Antônio Pereira. Trabalhou na comunidade aqui, eu te conheço. Trabalhei aqui na 1º de Maio durante 30 anos, entendeu? Na comunidade, né? Trabalhou mais aonde, Antônio? Em Belém Novo, lá no Extremo. Lá embaixo na Zapolândia. Faz o Cristo Redentor, né? O Cristo Redentor durante 35 anos. É empresa ali, né? O que o doutor Antônio é? O doutor Antônio é um voluntário desse hospital, mais que um voluntário, né? Trabalhou aqui também, atendeu da comunidade dentro do hospital. Por que eu estou falando isso? Porque aqui está o doutor Tiago, que tem menos que 50 anos, e que já trabalha em toda a Zona Sul há 20 anos que ele trabalha para a comunidade. Né? Assim, claro, ele é um jovem. Né? Doutor Antônio e eu, nós estamos formados há 45 anos em medicina. 45 anos. Presidente do Conselho Regional de Medicina. E qual é o problema? É o seguinte, nós temos aqui o GPS, e a altura, e aqui a comunidade, aqui representada aqui, ó. Sim. A razão de ser desse hospital está aqui, ó. Preste atenção, eu sou muito conversador, mas está aqui, ó. Olha lá, ó. Ciência e caridade. Ciência e caridade. Caridade não existe mais, é SUS. Aquilo ali tem que ser honrado. Tem que ser honrado. Esse hospital é para a comunidade. Essa ideia é a luz da população. Essa ideia que eu e a Lúcia queremos. Trazer a comunidade para tomar posse. Vai dizer para o prefeito que nós queremos. Entendeu? E a voz da comunidade é a voz de Deus. Nossa, está com uma coisa, né?
Eles mandaram. Precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Tantos vão morrendo, tentando encontrar uma chance. Nós estamos aqui na frente do Hospital Parque Belém. A Prefeitura recebeu mais de 100 milhões do governo federal, mais de 64 milhões do governo estadual, mais de 10 milhões da Câmara Municipal de Porto Alegre. E nós temos hoje 3 hospitais fechados. Aqui um deles, com possibilidade de ter 250 leitos de internação clínica e mais de 25 leitos de UTI. Vamos lá! Doutor Pereira, o que são esses documentos aqui? Esse documento é um decreto do senhor prefeito de Porto Alegre requisitando todo o material da UTI do Hospital Parque Belém, ou seja, 10 respiradores e 20 camas. E pior, a prefeitura desmonta a UTI, retira os equipamentos sem sequer o prefeito ou o secretário de saúde virem até o hospital. E há a possibilidade de nós termos quantos leitos de retaguarda? O hospital poderá ter 300 leitos, 250 a 300 leitos, se adaptado. O que fez com que a Associação Sanatório Belém, através da minha pessoa, fizesse um ofício ao senhor prefeito, oferecendo o hospital diante da pandemia. E até o momento não temos a resposta. Que aparelho é esse aqui, doutor Pereira? Este aparelho é um tomógrafo moderno, com capacidade de fazer várias tomografias de cérebro, de pulmão, de abdômen. Com tanta gente precisando, esse aparelho parado. Esse aparelho faz o diagnóstico de coronavírus na segunda fase, a fase de internação hospitalar. Estamos aqui num dos quartos, aqui nós temos a possibilidade de ter 250 leitos. Tem respiradores aqui, tem os aparelhos aqui, ó. Isso aqui poderia ser mais um leito de UTI para a cidade. Está toda reformada a unidade. Quem diz que o hospital não tem estrutura está faltando com a verdade. É só colocar o material, os profissionais e começar o atendimento. Tem que querer. Basta querer iniciar o atendimento para atender adequadamente as pessoas. O prefeito gastou 3.123.000 em publicidade com dinheiro do Fundo Municipal de Saúde e esse hospital aqui está fechado. No tempo, deputado Tiago, vou lhe responder, tá? A questão das empresas fazerem testes dos trabalhadores, eu já falei anteriormente. Em relação aos recursos da 774, o senhor falou do município de Porto Alegre. O recurso que eu citei está na portaria 774 do Ministério da Saúde. O volume total do Estado é 181 milhões de reais. Quanto aos hospitais de campanha, que o senhor cita com que Porto Alegre não precisa ter, porque tem várias instituições fechadas, tá? Eu vou lhe dizer o seguinte, nós já fizemos uma reunião com o município de Porto Alegre, mais de uma reunião, mas uma delas em específico, no gabinete de crise, e há uma posição do município de que não haveria necessidade desses leitos, que no seu plano de contingência eles atenderiam a demanda de pacientes, uma vez que só no Clínicas abriu 105 novos leitos, está abrindo. Mas eu vou lhe dizer objetivamente, a UELSAT está aqui do meu lado, se for preciso requisitar serviços em Porto Alegre, como, por exemplo, da Beneficência Portuguesa, que tem aquele outro hospital ali do Blank, que eu não sei o nome do hospital, se for necessário, o Estado vai requisitar, porque nós temos força pela lei federal
e pelo decreto do governador de fazer requisição de leitos para não deixar nenhum paciente desassistido. Tem um deputado. O pré-candidato a prefeito, Fechado, e ele disse que tentou fazer esse hospital ficar SUS pleno, né? Somente SUS. Por que não deu certo? Ele disse que o senhor não quis, como é que aconteceu, né? Olha, a verdade é uma só, né? O tempo está demonstrando, né, de que realmente é preciso desmanchar alguns mal-entendidos. Ele que diga. O que não funcionou? Esse hospital, ele sempre funcionou assim, mas na sua visão, até vocês estamos lidando com liderança comunitária, a minha visão é muito simples. A gente precisa convencer a comunidade a vir. A minha visão é muito simples. Essa comunidade do entorno do hospital aqui, como eu disse, o hospital existe desde 1940, né? Então, esse hospital aqui é um hospital sério, um hospital que tem um rito de respeitar as pessoas, e respeitando as pessoas, nós tivemos que suspender as atividades pela absoluta falta de recursos públicos, porque esse hospital aqui sempre atendeu os mais humildes, né? Sempre atendeu majoritariamente o SUS, o Sistema Único de Saúde, e não recebeu a conta prestação devida. Por isso que não teve recurso suficiente na gestão desse senhor. E por isso que nós tivemos que suspender as atividades. Mas é falta de apoio político, é falta de recurso financeiro para atender a forma. Porque isso é uma instituição filantrópica. Isso aqui, doutor Pereira, seria um leito de UTI, isso? Isso aqui, se nós pegássemos o respirador que está ali, o parâmetro que está aqui, Precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Me conta aqui no Hospital Parque Belém. Está eu aqui, a liderança, Lúcia Castanhos, estamos aqui dando uma olhadinha no hospital para realmente ver o que tem no hospital, se realmente o seu hospital aqui está conforme. Não, figurinha dela, não sou médico, não, a Lúcia fez assistente médica, nós estamos aqui para ser os olhos da comunidade. Fala aí, Lúcia, o que você achou do hospital? Olha, nós tivemos no hospital, aqui dentro do Hospital Parque Belém, as condições são excelentes. Há condições, a lei tem condições. Agora, basta a gente saber, não só a gente, porque tem a comunidade com certeza ia querer gostar muito de volta e lutar por esse prédio, por esse hospital aberto, mas nós temos que ver as condições legais. Nós não entendemos, mas tem pessoas ligadas a nós que entendem. É bom buscar um bom advogado, ver qual é as dificuldades e por que o hospital não está aberto. Mas as condições legais, o prédio, está tudo bem, é só abrir e a comunidade poder usar. Agora, nós temos que conversar. A ideia é de que a gente possa chamar a liderança comunitária de toda a região aqui e fazer uma boa conversa. Coletiva, compartilhada com a comunidade, com os médicos, né, e com o poder. Isso seria ótimo, tendo um espaço dessas condições, principalmente agora nesse processo da pandemia, em que nós estamos com pouquíssimos leitos, estamos no vermelho e beirando aí para a linha preta, né? Mas nós precisamos de espaço e aqui tem um espaço em condições. A grande ideia é que o governo utilize o dinheiro para reativar o hospital e que esse hospital fique depois para a comunidade, para uso e fruto da comunidade. Numa administração compartilhada, prefeitura, os proprietários do hospital e a comunidade aqui dentro. Essa é a ideia. E eu sei que nós vamos levar para o Marquesão para fazer um estudo, ver o que pode fazer a viabilidade disso aqui. Então, vamos para a gente visitar o hospital, porque a câmera vai ter os olhos. Vamos lá, Lúcia? E nós, né? Vamos lá. Chegar 2 de julho de 2020, uma das entradas da emergência do Hospital Parque Belém.
emergência que foi colocada à disposição da Prefeitura de Porto Alegre. Aqui vemos uma das salas super importante, do primeiro atendimento, né, com os equipamentos. Passamos para a sala do médico e uma outra sala muito importante diante do coronavírus, que é uma mini UTI improvisada, né, que pode ser acionada com alguns ajustes. Retornamos e vamos ver os leitos que estão à disposição, mesmo que não seja para o coronavírus, para outras patologias de inverno. Aqui, alguns leitos, aqui o posto de enfermagem, com controle de vácuo, ar comprimido e oxigênio. Continuando, vamos percorrendo esta área que precisa ser utilizada diante desta pandemia. Mais leitos, aqui a rouparia, material de higienização, carrinho de higienização, tudo está à disposição. Vários leitos que estão... durante 10 anos, junto com o A hora chegou, precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Tantos vão morrendo, tentando encontrar uma chance, um motivo pra sonhar. Se fingir, não há o que fazer, o que alguém um dia vai resolver. Somos todos família. Não precisa de ser administrado, com 600 mil por uma só para funcionar. E depois você descobre. Mas isso tem que às vezes tem que discutir o prazo que tem que fazer. Se tudo discute daqui a 20 anos, não tem que ser daqui a 20 anos. Podemos tudo. Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Não precisa ir longe, procura ao seu redor, mas que a gente faz um mundo bem melhor. É o melhor, é carinho, é amor. Se houver problema de solução, basta atitude, dizer mas sim que não. Só abrir seu coração. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem fazer amor. E aí, entendeu? Se tivesse um contato de pau, seria uma terceira via que a gente pode aí bater em cima dele também nessa terceira via. Eu vou fazer o contraditório com o cara que não vem fazer o contraditório. Não. É que vai ter a pessoa senta. Como é que eu vou fazer o contraditório se o cara não faz o contraditório? Tem que ser engenheiro, tem que ser auditoria, né? Não precisa ser auditor, cara. O cara do mundo do hospital, esse cara que administra o hospital, eles matam a charada assim, em 2 toques. Ele olha o hospital aqui e diz, não, mais ou menos assim, não vai dizer assim, não estou dando não vou aprofundar na história, mas o hospital pode ser feito assim, sabe? Entendeu? O cara tem... O André é o Antônio, mas eu acho que é o André. Entendeu? E aí o cara pode... E o cara pode ir mais para cima do cara, o cara pode mais... mais proprietário.
Ah, Antônio, porque vocês pensavam que era o André, Antônio. Porque aí fica só assim, ó. Aí fala com o doutor, mas o doutor dá conta, que você deixou, entendeu? Deixa eu te apresentar aqui, deixa eu apresentar para vocês que não conhecem. Quem não conhece esse aqui, tá? O doutor Antônio Pereira. Trabalhou na comunidade aqui, eu não te conheço. Trabalhei aqui na 1º de Maio durante 30 anos, entendeu? Na comunidade, né? Trabalhou mais aonde, Antônio? Em Belém Novo, lá no Extremo. Lá embaixo na Sapolândia. Tá vendo? Só se o Cristo Redentor, né? O Cristo Redentor durante 35 anos. É empresa ali, né? O que o doutor Antônio é? O doutor Antônio é um voluntário desse hospital, mais que um voluntário, né? Trabalhou aqui também, cuidou da comunidade dentro do hospital. Por que eu estou falando isso? Porque aqui está o doutor Tiago, que tem menos que 50 anos, e que já trabalha em toda a Zona Sul há 20 anos que ele trabalha para a comunidade. Né? Assim, claro, ele é um jovem. Né? Doutor Antônio e eu, nós estamos formados há 45 anos em medicina. 45 anos. Presidente do Conselho Regional de Medicina. E qual é o problema? É o seguinte, nós estamos aqui. E a altura é que nós vamos dormir agora. E aqui a comunidade, aqui representada aqui, ó. Sim. A razão de ser desse hospital está aqui, ó. Preste atenção, eu sou muito conversador, mas está aqui, ó. Está lá, ó. Ciência e caridade. Ciência e caridade. Caridade não existe mais, é SUS. Aquilo ali tem que ser honrado. Tem que ser honrado. Esse hospital é para a comunidade. Essa ideia é a luz da população. Essa ideia que eu e a Lúcia queremos. Trazer a comunidade para tomar posse. Vai dizer para o prefeito que nós queremos. Entendeu? E a voz da comunidade, pelo amor de Deus. Está com uma pesada, né? Eles mandaram. Precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Tantos vão morrendo, tentando encontrar uma chance. Nós estamos aqui na frente do Hospital Parque Belém. A Prefeitura recebeu mais de 100 milhões do governo federal, mais de 64 milhões do governo estadual, mais de 10 milhões da Câmara Municipal de Porto Alegre. E nós temos hoje 3 hospitais fechados. Aqui um deles, com possibilidade de ter 250 leitos de internação clínica e mais de 25 leitos de UTI. Vamos lá! Doutor Pereira, o que são esses documentos aqui? Esse documento é um decreto do senhor prefeito de Porto Alegre requisitando todo o material da UTI do Hospital Parque Belém, ou seja, 10 respiradores e 20 camas. E pior, a prefeitura desmonta a UTI, retira os equipamentos sem sequer o prefeito ou o secretário de saúde virem até o hospital. E há a possibilidade de nós termos quantos leitos de retaguarda? O hospital poderá ter 300 leitos, 250 a 300 leitos, se adaptado. O que fez com que a Associação Sanatório Belém, através da minha pessoa, fizesse um ofício ao senhor prefeito, oferecendo o hospital diante da pandemia. E até o momento não temos a resposta. Que aparelho é esse aqui, doutor Pereira? Este aparelho é um tomógrafo moderno com capacidade de fazer várias tomografias de cérebro, de pulmão, de abdômen. Com tanta gente precisando, esse aparelho parado. Esse aparelho faz o diagnóstico de
Coronavírus na segunda fase, a fase de internação hospitalar. Estamos aqui num dos quartos, aqui nós temos a possibilidade de ter 250 leitos. Tem respiradores aqui, tem os aparelhos aqui, ó. Isso aqui poderia ser mais um leito de UTI para a cidade. Está toda reformada a unidade. Quem diz que o hospital não tem estrutura está faltando com a verdade. É só colocar o material, os profissionais e começar o atendimento. Tem que querer, basta querer iniciar o atendimento para atender adequadamente as pessoas. O prefeito gastou 3.123.000 em publicidade com dinheiro do Fundo Municipal de Saúde e esse hospital aqui está fechado. No tempo, deputado Tiago, vou lhe responder, tá? A questão das empresas fazerem testes dos trabalhadores, eu já falei anteriormente. Em relação aos recursos da 774, o senhor falou do município de Porto Alegre. O recurso que eu citei está na portaria 774 do Ministério da Saúde. O volume total do Estado é 181 milhões de reais. Quanto aos hospitais de campanha, que o senhor cita com que Porto Alegre não precisa ter, porque tem várias instituições fechadas, tá? Eu vou lhe dizer o seguinte, nós já fizemos uma reunião com o município de Porto Alegre, mais de uma reunião, mas uma delas em específico, no gabinete de crise, e há uma posição do município de que não haveria necessidade desses leitos, que no seu plano de contingência eles atenderiam a demanda de pacientes, uma vez que só no Clínicas abriu 105 novos leitos, está abrindo. Mas eu vou lhe dizer objetivamente, a UESAD está aqui do meu lado, se for preciso requisitar serviços em Porto Alegre, como, por exemplo, da Beneficência Portuguesa, que tem aquele outro hospital ali do Blanc, que eu não sei o nome do hospital, se for necessário, o Estado vai requisitar, porque nós temos força pela lei federal e pelo decreto do governador de fazer requisição de leitos para não deixar nenhum paciente desassistido. Tem um deputado. O pré-candidato a prefeito, Fechado, ele disse que tentou fazer esse hospital ficar SUS-prêmio, né? Somente SUS. O que não deu certo? Ele disse que o senhor não quis, como é que aconteceu, né? Olha, a verdade é uma só, né? O tempo está demonstrando, né, de que realmente é preciso desmanchar alguns mal-entendidos. Ele que diga o que não funcionou. Esse hospital, ele sempre funcionou a serviço. Mas na sua visão, até vocês estão lidando com interesse comunitário, A minha visão precisa convencer a comunidade a vir. A minha visão é muito simples. Essa comunidade do entorno do hospital aqui, como eu disse, o hospital existe desde 1940, né? Então, esse hospital aqui é um hospital sério, um hospital que tem um rito de respeitar as pessoas, e respeitando as pessoas, nós tivemos que suspender as atividades pela absoluta falta de recursos públicos, porque esse hospital aqui sempre atendeu os mais humildes, né? Sempre atendeu majoritariamente o SUS, o Sistema Único de Saúde, e não recebeu a conta prestação devida. Por isso que não teve recurso suficiente na gestão desse senhor. E por isso que nós tivemos que suspender as atividades. Mas é falta de apoio político, é falta de recurso financeiro para poder reforma, porque isso é uma instituição filantrópica. E
Isso aqui, doutor Pereira, seria um leito de UTI, é isso? Isso aqui, se nós pegássemos o respirador que está ali, o parâmetro que está aqui, Precisamos dar as mãos e lembrar quem somos todos irmãos. Me conta aqui no Hospital Parque Belém. Está eu aqui, a liderança, Lúcia Castanhos, estamos aqui dando uma olhadinha no hospital para realmente ver o que tem no hospital, se realmente o seu hospital aqui está conforme. Não, figurinha dela, não seja médico, não, a Lúcia fez assistente médica, nós estamos aqui para ser os olhos da comunidade. Fala aí, Lúcia, o que você achou do hospital? Olha, nós estivemos no hospital, aqui dentro do Hospital Parque Belém, as condições são excelentes. Grande parte há condições, além de condições. Agora, basta a gente saber, não só a gente, porque tem a comunidade com certeza ia querer gostar muito de volta e lutar por esse prédio, por esse hospital aberto, mas nós temos que ver as condições legais. Nós não entendemos, mas tem pessoas ligadas a nós que entendem. É bom buscar um bom advogado, ver qual é as dificuldades e por que o hospital não consegue. Mas as condições legais, o prédio, está tudo bem, é só abrir e a comunidade poder usar. Agora, nós temos que conversar. A ideia é de que a gente possa chamar lideranças comunitárias de toda a região aqui e fazer uma boa conversa. Coletiva, compartilhada com a comunidade, com os médicos, né, e com o poder. Isso seria ótimo, ter um espaço desse condições, principalmente agora nesse processo da pandemia, em que nós estamos com pouquíssimos leitos, estamos no vermelho e beirando aí para a linha preta, né? Mas nós precisamos de espaço e aqui tem espaço em condições. A grande ideia é que o governo utilize o dinheiro para reativar o hospital e que esse hospital fique depois para a comunidade, para uso e fruto da comunidade. Numa administração compartilhada, prefeitura, os proprietários do hospital e a comunidade aqui dentro. Essa é a ideia. E eu sei que nós vamos levar para o Marquesão para ele fazer um estudo, ver o que pode fazer a viabilidade disso aqui. Então, vamos para a gente visitar o hospital, porque a câmera vai ter os olhos. Vamos lá, Lúcia? E nós, né? Vamos lá. Chegar 2 de julho de 2020, uma das entradas da emergência do Hospital Parque Belém, emergência que foi colocada à disposição da Prefeitura de Porto Alegre. Aqui vemos uma das salas super importante, do primeiro atendimento, né, com os equipamentos, passamos para a sala do médico e uma outra sala muito importante diante do coronavírus, que é uma mini UTI improvisada, né, que pode ser acionada com alguns ajustes. Né. Retornamos e vamos ver os leitos que estão à disposição, mesmo que não seja para o coronavírus, para outras patologias de inverno. Aqui, alguns leitos, aqui o posto de enfermagem, com controle de vácuo, ar comprimido e oxigênio. Continuando, vamos percorrendo esta área que precisa ser utilizada diante desta pandemia. Mais leitos, aqui a rouparia, material de higienização, carrinho de higienização, tudo está à disposição. Vários leitos que estão... durante 10 anos, junto com os lados, junto com os A hora chegou, precisamos dar as mãos e lembrar quem somos todos irmãos. Tantos vão morrendo, tentando encontrar uma chance, um motivo pra sonhar. Se fingir
Não precisa de sedimentar com 600 mil para uma só para funcionar. E depois se discute quantos. Mas isso tem que discutir o prazo que eles querem fazer. Se tudo discute daqui a 20 anos, não tem que ser daqui a 20 anos. Podemos somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Não precisa ir longe, procure ao seu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. Eu sou melhor, pegar um problema de solução. Basta atitude, dizer mas sim que não. Só abrir seu coração. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem fazer amor. E aí, entendeu? Se tivesse um contar de pau, seria uma terceira via que a gente pode aí bater em cima dele também nessa terceira via. Eu vou fazer o contraditório com o cara que não vem fazer o contraditório. Não. É que a pessoa senta. Como é que eu vou fazer o contraditório se o cara não faz o contraditório? Eu deveria ver produção de janeiro, tem que ser auditoria, né? Não precisa ser auditor, cara. O cara do mundo do hospital, esse cara que administra o hospital, eles matam a charada assim, em dois toques. Ele olha o hospital aqui e diz, não, mais ou menos assim, não vai dizer assim, não estou dando não vou aprofundar na história, mas o hospital pode ser feito assim, sabe? Entendeu? O cara tem. O André ou o Antônio, mas eu acho que é o André. Entendeu? E aí o cara pode. E o cara pode ir mais pra cima do cara, o cara pode ir mais propriedade. Mais propriedade. Antônio, porque você pensava que era o André, Antônio. Porque aí fica só assim, ó. Se o André tem bate, aí fala com o doutor, mas o doutor tá pronto, que você deixou, entendeu? Deixa eu apresentar aqui, deixa eu apresentar para vocês que não conhecem. Quem não conhece esse aqui, o doutor Antônio Pereira. Trabalhou na comunidade aqui, eu te conheço. Trabalhei aqui na 1º de Maio durante 30 anos, entendeu? Na comunidade, trabalhou mais aonde, Antônio? Em Belém Novo, lá no Extremo. Lá embaixo na Sapolândia. Fazia o Cristo Redentor, o Cristo Redentor durante 35 anos. Empresa, ali, não. Você terminou. O que o doutor Antônio é? O doutor Antônio é um voluntário desse hospital, mais que um voluntário, né? Trabalhou aqui também, atendendo a comunidade dentro do hospital. Por que eu estou falando isso? Porque aqui está o doutor Tiago, que tem menos que 50 anos, que já trabalha em toda a Zona Sul, há 20 anos que ele trabalha para a comunidade. Né? Assim, claro, ele é um jovem. Né? Doutor Antônio e eu, nós estamos formados há 45 anos em medicina. 45 anos. Presidente do Conselho Regional de Medicina. E qual é o problema? É o seguinte, nós estamos aqui. E Arthur, e aqui a comunidade, aqui representada aqui, ó. Sim. A razão de ser desse hospital está aqui, ó. Preste atenção, eu sou muito conversador, mas está aqui, ó. Está lá, ó. Ciência e caridade. Ciência e caridade. Caridade não existe mais, é SUS. Aquilo ali tem que ser honrado. Tem que ser honrado. Esse hospital é para a comunidade. Essa ideia é para o uso da população. Essa ideia que eu e a Lúcia queremos. Trazer a comunidade para tomar posse. Vai dizer para o prefeito que nós queremos. Entendeu? E a voz da comunidade, pelo amor de Deus.
Uma pesada, né? Eles mandaram. Precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Tantos vão morrendo, tentando encontrar uma chance. Nós estamos aqui na frente do Hospital Parque Belém. A Prefeitura recebeu mais de 100 milhões do governo federal, mais de 64 milhões do governo estadual, mais de 10 milhões da Câmara Municipal de Porto Alegre. E nós temos hoje 3 hospitais fechados. Aqui um deles, com possibilidade de ter 250 leitos de internação clínica e mais de 25 leitos de UTI. Vamos lá! Doutor Pereira, o que são esses documentos aqui? Esse documento é um decreto do senhor prefeito de Porto Alegre requisitando todo o material da UTI do Hospital Parque Belém, ou seja, 10 respiradores e 20 camas. E pior, a prefeitura desmonta a UTI, retira os equipamentos sem sequer o prefeito ou o secretário de saúde virem até o hospital. E há a possibilidade de nós termos quantos leitos de retaguarda? O hospital poderá ter 300 leitos, 250 a 300 leitos, se adaptado. O que fez com que a Associação Sanatório Belém, através da minha pessoa, fizesse um ofício ao senhor prefeito oferecendo o hospital diante da pandemia. E até o momento não temos a resposta. Que aparelho é esse aqui, doutor Pereira? Este aparelho é um tomógrafo moderno com capacidade de fazer várias tomografias de cérebro, de pulmão, de abdômen. Com tanta gente precisando, esse aparelho parado. Esse aparelho faz o diagnóstico de coronavírus na segunda fase, a fase de internação hospitalar. Estamos aqui num dos quartos, aqui nós temos a possibilidade de ter 250 leitos. Tem respiradores aqui, tem os aparelhos aqui, ó. Isso aqui poderia ser mais um leito de UTI para a cidade. Está toda reformada a unidade. Quem diz que o hospital não tem estrutura está faltando com a verdade. É só colocar o material, os profissionais e começar o atendimento. Tem que querer, basta querer iniciar o atendimento para atender adequadamente as pessoas. O prefeito gastou 3.123.000 em publicidade com dinheiro do Fundo Municipal de Saúde e esse hospital aqui está fechado. No tempo, deputado Tiago, vou lhe responder, tá? A questão das empresas fazerem testes dos trabalhadores, eu já falei anteriormente. Em relação aos recursos da 774, o senhor falou do município de Porto Alegre. O recurso que eu citei está na portaria 774 do Ministério da Saúde. O volume total do Estado é 181 milhões de reais. Quanto aos hospitais de campanha, que o senhor cita com que Porto Alegre não precisa ter, porque tem várias instituições fechadas, tá? Eu vou lhe dizer o seguinte, nós já fizemos uma reunião com o município de Porto Alegre, mais de uma reunião, mas uma delas em específico no gabinete de crise, e há uma posição do município de que não haveria necessidade desses leitos, que no seu plano de contingência eles atenderiam a demanda de pacientes, uma vez que só no Clínicas abriu 105 novos leitos, está abrindo. Mas eu vou lhe dizer objetivamente, a UELSAT está aqui do meu lado, se for preciso requisitar serviços em Porto Alegre, como, por exemplo, da Beneficência Portuguesa, que tem aquele outro hospital ali do Blanc, que eu não sei o nome do hospital, se for necessário, o Estado vai requisitar, porque nós temos força
pela lei federal e pelo decreto do governador de fazer requisição de leitos para não deixar nenhum paciente desassistido. Tem um deputado. O pré-candidato a prefeito, Fechado, e ele disse que tentou fazer esse hospital ficar SUS pleno, né? Somente SUS. Por que não deu certo? Ele disse que o senhor não quis, como é que aconteceu, né? Olha, a verdade é uma só, né? O tempo está demonstrando, né, de que realmente é preciso desmanchar alguns mal entendidos. Ele que diga. O que não funcionou? Esse hospital, ele sempre funcionou assim, mas na sua visão, até mesmo estamos lidando com liderança comunitária, a minha visão é muito se avaliar o que a gente precisa convencer a comunidade a vir. A minha visão é muito simples. Essa comunidade no entorno do hospital aqui, como eu disse, o hospital existe desde 1940, né? Então, esse hospital aqui é um hospital sério, um hospital que tem um rito de respeitar as pessoas, e respeitando as pessoas, nós tivemos que suspender as atividades pela absoluta falta de recursos públicos, porque esse hospital aqui sempre atendeu os mais humildes, né? Sempre atendeu majoritariamente o SUS, o Sistema Único de Saúde, e não recebeu a contraprestação devida. Por isso que não teve recurso suficiente na gestão desse senhor. E por isso que nós tivemos que suspender as atividades. Mas é falta de apoio político, é falta de recurso financeiro para poder pagar. Porque isso é uma instituição filantrópica. Isso aqui, doutor Pereira, seria um leito de UTI, isso? Isso aqui, se nós pegássemos o respirador que está ali, o parâmetro que está aqui, Precisamos dar as mãos, que somos todos irmãos. No conto aqui no Hospital Parque Belém. Está eu aqui, a liderança, Lúcia Castanho, estamos aqui dando uma olhadinha no hospital para realmente ver o que tem no hospital, se realmente o seu hospital aqui está conforme. Não é louco, figurinha dela, não seja médico, não é louco, seja médica, nós estamos aqui para ser os olhos da comunidade. Fala aí, Lúcia, o que você achou do hospital? Olha, nós estivemos no hospital aqui dentro, do Parque Belém, as condições são excelentes. Há condições, a lei tem condições. Agora, basta a gente saber, não só a gente, porque tem o comportamento da comunidade, com certeza, ia querer gostar muito de volta e lutar por esse prédio, por esse hospital aberto, mas nós temos que ver as condições legais. Nós não entendemos, mas tem pessoas ligadas a nós que entendem. É bom buscar um bom advogado, ver qual é as dificuldades e por que o hospital não pode ser aberto. Mas as condições legais, o prédio, está tudo bem, é só abrir e a comunidade poder usar. Agora, nós temos que conversar. A ideia é de que a gente possa chamar lideranças comunitárias de toda a região aqui e fazer uma boa conversa. Coletiva, compartilhada com a comunidade, com os médicos, né, e com o poder. Isso seria ótimo, tendo espaço desse condições, principalmente agora nesse processo da pandemia, em que nós estamos com pouquíssimos leitos, estamos no vermelho e beirando aí para a linha preta, né? Mas nós precisamos de espaço e aqui tem espaço em condições. A grande ideia é que o governo utilize o dinheiro para reativar o hospital e que esse hospital fique depois para a comunidade, para uso e fruto da comunidade. Numa administração compartilhada, prefeitura, os proprietários do hospital e a comunidade aqui dentro. Essa é a ideia. E é isso aí que nós vamos levar para o Marquesão, para fazer um estudo, ver o que pode fazer a viabilidade disso aqui. Então, vamos com a gente visitar o hospital, porque a câmera vai ter os olhos. Vamos lá, Lúcia? E nós, né? Vamos lá. Chegar 2 de julho de 2020, uma das entradas da emergência do Hospital Parque Belém.
emergência que foi colocada à disposição da Prefeitura de Porto Alegre. Aqui vemos uma das salas super importante, do primeiro atendimento, né, com os equipamentos. Passamos para a sala do médico e uma outra sala muito importante diante do coronavírus, que é uma mini UTI improvisada, né, que pode ser acionada com alguns ajustes. Retornamos e vamos ver os leitos que estão à disposição, mesmo que não seja para o coronavírus, para outras patologias de inverno. Aqui, alguns leitos, aqui o posto de enfermagem, com controle de vácuo, ar comprimido e oxigênio. Continuando, vamos percorrendo esta área que precisa ser utilizada diante desta pandemia. Mais leitos, aqui a rouparia, material de higienização, carrinho de higienização, tudo está à disposição. Vários leitos que estão... Durante 10 anos, junto comigo, a hora chegou, precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Tantos vão morrendo, tentando encontrar uma chance, um motivo pra sonhar. Fosse fingir, não há o que fazer, o que alguém um dia vai resolver. Somos todos aqui. Não precisa de ser titular, com 600 mil por mês só para funcionar. E depois você descobre quais. Então, a gente tem que discutir o plástico que eles não fazer. Se tudo discute daqui a 20 anos, como é que vai ser daqui a 20 anos? Podemos somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Não precisa ir longe, procure ao seu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. Sou melhor, pegar problema de solução. Basta atitude, dizer mas sim que não. Só abrir seu coração. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem fazer amor. E aí, entendeu? Se tivesse um contraditório, seria uma terceira via que a gente pode aí bater em cima dele também nessa terceira via. Como fazer o contraditório com o cara que não vem fazer o contraditório? Não. É que vai tirar a pessoa junto. Como é que vai fazer o contraditório se o cara não faz o contraditório? Não deveria ver produção de janeiro, tem que ser auditoria, né? Não precisa ser auditor, cara. O cara do mundo do hospital, esse cara que administra o hospital, eles matam a charada assim, em dois toques. Ele olha o hospital aqui e diz assim, não, mais ou menos assim, não vai dizer assim, não estou dando não vou aprofundar na história, mas o hospital pode ser feito assim, sabe? Entendeu? O cara tem. O André ou o Antônio, mas eu acho que é o André. Entendeu? E aí o cara pode. E o cara pode ir mais para cima do cara, o cara pode mais propriedade. Mais propriedade.
Ah, Antônio, Porque vocês pensavam que era o André, Antônio. Porque aí fica só assim, ó. Aí bate, aí fala com o doutor, mas o doutor tá pronto, você deixou, entendeu? deixa eu apresentar aqui, deixa eu apresentar para vocês que não conhecem. Quem não conhece esse aqui, é o doutor Antônio Pereira. Trabalhou na comunidade aqui, eu não te conheço. Trabalhei aqui na 1º de Maio durante 30 anos, entendeu? Na comunidade, trabalhou mais aonde, Antônio? Em Belém Novo, lá em Extrema. Lá embaixo na Zapolândia. Faz um Cristo Redentor, né? Cristo Redentor durante 35 anos. É empresa ali, né? O que o doutor Antônio é? O doutor Antônio é um voluntário desse hospital, mais que um voluntário, né? Trabalhou aqui também, atendendo a comunidade dentro do hospital. Por que eu estou falando isso? Porque aqui está o doutor Tiago, que tem menos que 50 anos, que já trabalha em toda a Zona Sul há 20 anos que ele trabalha para a comunidade. Né? Assim, claro, ele é um jovem. Né? Doutor Antônio e eu, nós estamos formados há 45 anos em medicina. Né? 45 anos. Presidente do Conselho Regional de Medicina. E qual é o problema? É o seguinte, nós temos aqui o GPS, e a altura, e aqui a comunidade, aqui representada aqui, ó. Sim. A razão de ser desse hospital está aqui, ó. Preste atenção, eu sou muito conversador, mas está aqui, ó. Olha lá, ó. Ciência e caridade. Ciência e caridade. Caridade não existe mais, é SUS. Aquilo ali tem que ser honrado. Tem que ser honrado. Esse hospital é para a comunidade. Essa ideia que é a luz da população. Essa ideia que eu e a Lúcia queremos. Trazer a comunidade para tomar posse. Vai dizer para o prefeito que nós queremos. Entendeu? E a voz da comunidade é a voz de Deus. Está com uma pesada, né? Eles mandaram. Precisamos dar as mãos e lembrar quem somos todos irmãos. Tantos vão morrendo, tentando encontrar uma chance. Nós estamos aqui na frente do Hospital Parque Belém. A Prefeitura recebeu mais de 100 milhões do governo federal, mais de 64 milhões do governo estadual, mais de 10 milhões da Câmara Municipal de Porto Alegre. E nós temos hoje 3 hospitais fechados. Aqui um deles, com possibilidade de ter 250 leitos de internação clínica e mais de 25 leitos de UTI. Vamos lá! Doutor Pereira, o que são esses documentos aqui? Esse documento é um decreto do senhor prefeito de Porto Alegre requisitando todo o material da UTI do Hospital Parque Belém, ou seja, 10 respiradores e 20 camas. E pior, a prefeitura desmonta a UTI, retira os equipamentos sem sequer o prefeito ou o secretário de saúde virem até o hospital. E há a possibilidade de nós termos quantos leitos de retaguarda? O hospital poderá ter 300 leitos, 250 a 300 leitos, se adaptado. O que fez com que a Associação Sanatório Belém, através da minha pessoa, fizesse um ofício ao senhor prefeito, oferecendo o hospital diante da pandemia. E até o momento não temos a resposta. Que aparelho é esse aqui, doutor Pereira? Este aparelho é um tomógrafo moderno com capacidade de fazer várias tomografias de cérebro, de pulmão, de abdômen. Com tanta gente precisando, esse aparelho parado. Esse aparelho faz o diagnóstico de
Coronavírus na segunda fase, a fase de internação hospitalar. Estamos aqui num dos quartos, aqui nós temos a possibilidade de ter 250 leitos. Tem respiradores aqui, tem os aparelhos aqui, ó. Isso aqui poderia ser mais um leito de UTI para a cidade. Está toda reformada a unidade. Quem diz que o hospital não tem estrutura está faltando com a verdade. É só colocar o material, os profissionais e começar o atendimento. Tem que querer. Basta querer iniciar o atendimento para atender adequadamente as pessoas. O prefeito gastou 3.123.000 em publicidade com dinheiro do Fundo Municipal de Saúde e esse hospital aqui está fechado. No tempo, deputado Tiago, vou lhe responder, tá? A questão das empresas fazerem testes dos trabalhadores, eu já falei anteriormente. Em relação aos recursos da 774, o senhor falou do município de Porto Alegre. O recurso que eu citei está na portaria 774 do Ministério da Saúde. O volume total do Estado é 181 milhões de reais. Quanto aos hospitais de campanha, que o senhor cita com que Porto Alegre não precisa ter, porque tem várias instituições fechadas, tá? Eu vou lhe dizer o seguinte, nós já fizemos uma reunião com o município de Porto Alegre, mais de uma reunião, mas uma delas em específico, no gabinete de crise, e há uma posição do município de que não haveria necessidade desses leitos, que no seu plano de contingência eles atenderiam a demanda de pacientes, uma vez que só no Clínicas abriu 105 novos leitos, está abrindo. Mas eu vou lhe dizer objetivamente, a UELSAT está aqui do meu lado, se for preciso requisitar serviços em Porto Alegre, como, por exemplo, da Beneficência Portuguesa, que tem aquele outro hospital ali do Blanc, que eu não sei o nome do hospital, se for necessário, o Estado vai requisitar, porque nós temos força pela lei federal e pelo decreto do governador de fazer requisição de leitos para não deixar nenhum paciente desassistido. Tem um deputado... O pré-candidato a prefeito, Fechado, e ele disse que tentou fazer esse hospital ficar SUS pleno, né? Somente SUS. Por que não deu certo? Ele disse que o senhor não quis, como é que aconteceu na prática?